Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de 9 de janeiro. A ordem do dia desta primeira parte é a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do ex-presidente da Comissão Executiva da Global Media Group, Marco Calinha, a quem cumprimento e agradeço a presença na Assembleia da República. Nós vamos trabalhar com a nossa grelha habitual, o que significa que inicia esta audição o Grupo Parlamentar requerente, o que é o Bloco de Esquerda, que terá 5 minutos, como, aliás, todos os outros grupos parlamentares terão 5 minutos para colocarem as questões ou fazerem a declaração que entenderem. O ex-presidente do Grupo Global Media Group, Marco Calinha, responderá individualmente, também 5 minutos, a cada grupo parlamentar. No final, o grupo parlamentar requerente terá mais 2 minutos para concluir a primeira ronda. Até hoje não usamos a segunda ronda, mas existe uma segunda ronda, caso os grupos parlamentares assim decidam da sua necessidade. Nós temos quórum e, por isso, vamos dar início à reunião, desejando, claro está, bom ano para todos e todas as senhoras e os senhores deputados. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a disponibilidade do Administrador Marco Calinha para estar aqui connosco hoje. Eu tenho uma lista de 20 perguntas para lhe fazer. Vou fazê-las na esperança de conseguir chegar ao final da lista e de que, ao longo da audição, mesmo que não nos primeiros 5 minutos, consiga responder a todas. São todas relacionadas naturalmente com o grupo. A primeira sobre a situação do grupo, como a encontrou, quando entrou para o grupo, se foi feita uma due diligence quando entrou para o Global Media Group, qual é que é o legado de Proença de Carvalho do ponto de vista da administração e se havia sinais de descapitalização do grupo. A segunda, qual é que era o seu objetivo ao entrar para o grupo, além do amor a Portugal, que já foi declarado publicamente, se estava ligado com a aquisição da VASP, e do outro imobiliário ligado ao grupo. A terceira é quantas empresas do grupo Bell é que são prestadoras de serviços à Global Media? Qual é que é o valor da prestação de serviços que as empresas do grupo Bell recebem da Global Media, incluindo arrendamentos de edifícios, a distribuição, a impressão, a frota e outro tipo de serviços? Queria também perguntar-lhe o que é que aconteceu às revistas, nomeadamente a Evasões e a Volta ao Mundo, que transitaram da Global Media para as Palavras de Prestígio, que pertencem ao Grupo Bell, e se isso não significa uma menor receita para o grupo e uma desvalorização do grupo. Queria perguntar-lhe qual é que é, quando saiu da direção executiva, ou da Comissão Executiva, a dívida do grupo ao Estado. E qual era a dívida aos sócios, aos acionistas. E se o grupo reembolsou empréstimos aos acionistas no valor de 7 milhões, qual é que foi a taxa de remuneração desses empréstimos e a que acionistas ou sócios é que foram reembolsados esses empréstimos? Queria perguntar-lhe o que é que significa o adiantamento por conta de lucros no valor de 833 mil euros, que aparece nas contas de 2022. E, por fim, entrando noutro capítulo, que é o capítulo do fundo, perguntar quem é que negociou a entrada deste fundo nas páginas civilizadas. Com quem é que ele foi negociado, quem é que foi o intermediário, se ele foi negociado em viagens ao Brasil. É público que Marco Calinha esteve no Brasil com José Sócrates, se ele foi negociado em algumas dessas viagens ou se José Sócrates teve papel nesse negócio. Qual é que foi o valor do negócio? Quem é o beneficiário deste fundo? Porque é que a informação sobre o beneficiário deste fundo é mais valiosa do que a própria participação do fundo no grupo, já que se arriscava, e pelos vistos consumou-se a aplicação do artigo 14º pela ERC, que pode levar no limite à suspensão dos direitos de voto por falta de transparência. O Marco Calinha já negou a relação deste fundo com Daniel Dantas, um empresário brasileiro. Pergunto-lhe se nega que o empresário é fundador do World Opportunity Fund ou se nega que foi com ele a intermediação para o World Opportunity Fund.
Pergunto-lhe qual é a relação do empresário Luís Bernardo e da Almeida Ribeiro com o Grupo Bell e com o Global Media Group e com a negociação com o World Opportunity Fund para a entrada no Global Media Group. Não é segredo que Luís Bernardo é presença assídua nos escritórios da Global Media Group e que se passeia pela Global Media Group. Pergunto-lhe a que título e com que relação com a administração é que o faz. Pergunto-lhe qual é que era o projeto negociado para o grupo com a nova administração e com o fundo e qual é que era o compromisso do fundo relativamente a investimentos. Pergunto-lhe porque é que os ajustes salariais à inflação que foram negociados ainda sobre a égide do administrador Marco Galinha, em poucos meses deixaram de ser possíveis. Pergunto-lhe que plano de reestruturação é este que José Paulo Faf diz que Marco Galinha conhece e ao qual deu anuência, mas pelos vistos significa um despedimento coletivo. E quanto é que o fundo investiu no grupo, em quê e onde é que está esse dinheiro? Queria fazer um conjunto de perguntas sobre a nova administração, nomeadamente sobre algumas pessoas que representam esta nova administração. Há algum mistério sobre a entrada de José Paulo Faf para a administração do Global Media Group que eu gostava que me esclarecesse. Em primeiro lugar, tentar perceber qual é a sua relação empresarial com José Paulo Faf, quem é que os apresentou, por que razão é que José Paulo Faf, que era um homem que devia 150 mil euros à Global Media Group, devido a uma dívida por pagar da Chiado Consultores, que inclusive levou que a Global Media Group entrasse em tribunal para requerer a insolvência da Chiado Consultores e alegando até uma falência fraudulenta com, segundo a Global Media, os advogados da Global Media Group, com manifesta incompetência do gestor José Paulo Faf na altura para gerir a Chiado Consultores. Porque é que é esta pessoa que Marco Galinha escolhe para ceder a marca tal e qual por 10 anos e, com isso, fazer um perdão de dívida de 125 mil euros, fazendo com que os restantes 25 mil euros sejam pagos em prestações mensais de cerca de 416 euros, das quais a sua maioria não foi paga. Segundo sei, apenas 3 prestações foram pagas. Se houver outra informação que nos dê. Qual é a razão pela qual o José Paulo Faf é escolhido para liderar o tal e qual? Quem é que financiou o tal e qual? Quem é o proprietário das instalações onde funciona o tal e qual? E porque é que, depois de 2 anos, José Paulo Faf ter deixado o tal e qual, ou a empresa que gera o tal e qual, em falência técnica com um passivo de 334 mil euros, é precisamente José Paulo Faf que é escolhido para vir administrar o Global Media Group. Quem é que escolheu uma pessoa que parece-me evidente que não tem competências, ou pelo menos não tem um historial que seja calcione as competências para gerir um grupo desta importância? Eu ouvi com atenção um podcast em que Marco Galinha dizia que o mais importante era rodear-se dos melhores. Pergunto-lhe se José Paulo Faf é um dos melhores. Quero fazer uma última pergunta que tem a ver com o futuro da... eu tenho que terminar, peço desculpa. Com o futuro do grupo. Qual é que é o desfecho? Se vai agir para salvar o grupo? O que é que acontece se o artigo 14 for aplicado? O que é que vai fazer para garantir os salários dos trabalhadores? E como é que responde às acusações de má gestão que lhe foram feitas pelo administrador José Paulo Faf? Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Sr. Presidente, só um ponto de ordem. Eu sei que são muitas perguntas. Eu gostaria de entregar a lista das perguntas, se for possível, para que ao longo da audição não se vão esquecendo. Então os serviços recolhem as perguntas da Sra. Deputada Joana Mortágua. Aquilo que a experiência nos diz é que é impossível responder a tantas perguntas na primeira resposta direta à deputada Joana Mortágua. A experiência diz-nos que muitas destas perguntas se irão repetir por outros grupos parlamentares.
o ex-presidente da Comissão Executiva do Grupo Almeida Grupo também confidenciou-me que tem uma declaração para fazer e, portanto, eu aquilo que propunha é que fizesse essa declaração, que estou certo responderá a algumas das perguntas que a Sra. Deputada Joana Mortágua aqui colocou e que depois, durante a intervenção dos diferentes grupos parlamentares, fosse respondendo às perguntas dos grupos parlamentares e recuperando aquelas que considerar que agora não terá tempo, de certeza que não terá tempo para responder, sendo certo que a Sra. Deputada Joana Mortágua, tendo sido a requerente desta audição, tem ainda mais 2 minutos no final. Dava a palavra então ao ex-presidente da Comissão Executiva do Grupo Almeida Grupo, Marco Calinha. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Agradeço a oportunidade de vir aqui prestar declarações sobre um tema tão relevante para a construção da democracia e de uma sociedade informada, como é o jornalismo nacional e todo o trabalho que é desenvolvido no Global Media Group. Inicialmente assumi 40,25% do capital da Global Media Group e a gestão executiva da empresa, como Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva, numa altura em que Portugal já estava oficialmente em pandemia e em que um grupo vinha de 2 anos de instabilidade com desequilíbrios de tesouraria e vários programas de reestruturação. Durante 2020, com os consecutivos lockdowns e o consequente impacto nas vendas e no investimento em publicidade pelas empresas, a GMG viveu uma perda de 12 milhões de euros em receitas, num cenário transversal a muitos outros grupos de mídia internacional. No final desse ano, iniciou-se um processo de redução da estrutura do grupo que, associado a uma venda de ativos não estruturais e à adesão ao plano de pagamento especial de prestações fiscais do Governo, possibilitou uma melhoria dos resultados em 2021. Em 2022, os fatores externos de estabilidade agudizaram-se, como a guerra, a alta taxa de inflação e a deslocação de publicidade dos meios tradicionais para as redes sociais, levando a uma perda de receitas de publicidade em todo o setor na ordem dos 10% a 15%. Senhoras e senhores deputados, com todos estes fatores externos que afetam até hoje a nossa economia e muitas áreas de negócio, posso dizer-vos que, entre 2021 e 2023, enquanto acionista, investi na empresa cerca de 16 milhões de euros. Repito, 16 milhões de euros. Em compras de dívida à banca, aumentos de capital, compra de ativos e suprimentos. A dívida bancária foi reduzida de 68 milhões, repito, 68 milhões de euros, para menos de 1 milhão de euros. Vou repetir também, para menos de 1 milhão de euros. O EBITDA veio de 8,5 milhões negativos entre 2018 para níveis equilibrados, quer em 2021, quer em 2022. Em termos de recursos humanos, procedeu-se a uma política de contenção alinhada, com o redimensionamento das redações e o investimento em novas instalações e na rede de transmissores. Permitam-me que sublinhe alguns resultados. 16 milhões de investimento, redução de dívida e um EBITDA de praticamente 2 milhões positivos no início de 2023. Estrategicamente, o Diário Notícias voltou a estar na banca, diário. O arquivo do DN foi considerado Tesouro Nacional, preservando a história do título mais antigo do continente. As restantes marcas mantiveram a sua força e representação no mercado, com um crescimento gradual na presidência no digital, além de algumas marcas serem líderes nacionais, acompanhando a tendência deste mercado desde a pandemia. No final do primeiro semestre de 2023, a empresa estava com boas perspectivas de futuro. Foram anos muito exigentes ao nível da tomada de decisões de gestão e sempre procurei privilegiar oportunidades de investimento ou redução de dívidas, sem prejuízo de salários ou remunerações, valorizando a dedicação, a entrega e o trabalho de todos os colaboradores da GMG. Em 2023 surgiu uma oportunidade de negócio para a entrada do fundo WOF, World Opportunity Fund, no capital da empresa, que veio associada a uma intenção de forte investimento com o objetivo da renovação das marcas do grupo, designadamente com a entrada de mercado internacional. Perante esta proposta e considerando que o trabalho de estabilização da empresa estava realizado e o foco estratégico do Grupo PL na área de logística e distribuição, considerei que estava perante uma oportunidade de valor para o GMG. Durante vários meses foi levado a cabo um rigoroso trabalho de compliance para a verificação da idoneidade e da capacidade financeira do fundo, como é prática neste tipo de operações,
Foi igualmente realizado um extenso trabalho de due diligence com resultados positivos para a concretização do negócio. Concretizados os termos da venda da participação maioritária das páginas civilizadas para o fundo, um novo Conselho de Administração foi sendo formado com redefinição de funções. Atualmente, e desde setembro, a gestão executiva da empresa passou a ser executada por uma maioria indicada pelo novo investidor. É assim, com perplexidade e profunda preocupação, que nas últimas semanas tem existido à falta de paz social na empresa e à desvalorização pública do jornalismo na GMG. Acredito que muitas vezes é nas grandes dificuldades que surgem as oportunidades e vivemos neste momento uma oportunidade de agir enquanto sociedade democrática. Mais do que tomar medidas para reparar os danos causados, temos de pensar em construir para garantir a sustentabilidade da GMG e dos mídias em Portugal. Citando o reconhecido jornalista Fernando Alves, da TSF, vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo. Não posso terminar sem agradecer a todos e a cada trabalhador da GMG, que tive o privilégio, repito, o privilégio de ter como equipa durante 2 anos e meio. Foi uma experiência única, onde retiro uma grande aprendizagem e um maior respeito pelo jornalismo em Portugal. Obrigado e estou ao dispor para responder às vossas questões. Posso ver isto aqui? Muito obrigado. Haverá oportunidade para ir respondendo às questões muito concretas que a senhora deputada colocou até ao final da audição. Nós passaríamos agora ao... Não, contou. Os serviços é que puseram a 0. Contou. Nós vamos passar agora nesta comissão, depois do grupo requerente, tem a palavra o maior grupo da oposição, tem, portanto, a palavra o grupo parlamentar do PSD, a palavra a senhora deputada Fernanda Velejo. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial ao Dr. Marco Galinha, agradecendo a sua disponibilidade para estar hoje aqui nesta audição. É reconhecido por todos que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e o acesso à informação constituem direitos fundamentais num Estado democrático e de direito. Daí a necessidade de uma comunicação social assente no pluralismo, na diversidade, na igualdade não discriminatória, orientada para os diversos setores da sociedade, assente na coesão e integração nacionais, refletindo os valores comuns e servindo as necessidades e os interesses de toda a população. O Global Media Group é proprietário de vários órgãos de comunicação social de enorme relevo e importância no panorama dos mídias em Portugal. Com a recente entrada de um novo acionista no capital deste grupo, verificou-se uma crise financeira de enorme gravidade, com consequências dramáticas, subejamente conhecidas, afetando um dos pilares fundamentais da democracia. E este aspecto exige a atenção deste Parlamento. Em fevereiro de 2021, enquanto fundador e líder do Grupo BEL, o Dr. Marco Galinha assumiu o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Global Media Group. No ano passado, o Grupo BEL vendeu a maioria do capital da sociedade participada a Páginas Civilizadas ao Fundo de Investimento World Opportunity Fund, pelo que, a 15 de novembro de 2023, o Dr. Marco Galinha cessou as suas funções enquanto Presidente da Comissão Executiva do Global Media Group, tendo sido substituído por José Paulo Faf. Quanto às suas motivações, o Dr. Marco Galinha assumiu publicamente, e passo a citar, vim para os mídias sem nenhuma agenda e investi, para além das possibilidades, na salvação do Global Media Group. E já fez saber publicamente que a sua passagem pelo Global Media Group foi enriquecedora, tanto a nível pessoal como profissional. Afirmou, e cito, ajudar a recuperar um projeto de mídia nacional, centenário, declarado Tesouro Nacional, é uma missão singular e única. Foi num sentido de missão, recuperar as marcas nacionais de enorme prestígio. A primeira pergunta que lhe deixo, Dr. Marco Galinha, é a seguinte. Se olharmos para o Global Media Group em 2 momentos, aquele em que assumiu a presidência da Comissão Executiva desse grupo e o momento em que é substituído por José Paulo Faf, que semelhanças e diferenças lhe é possível identificar? Em julho do ano passado, a empresa Páginas Civilizadas controlava 50,2% da Global Media e 22,35% da Lusa. No final desse mesmo mês, o fundo de investimento World Opportunity Fund passou a deter 51% do capital social da Páginas Civilizadas. O restante capital permanece nas mãos dos acionistas José Pedro Soeiro, 20,4%, e Kevin Ho, 29,35%.
Gostaríamos, pois, que o Dr. Marco Galinha pudesse ser mais explícito relativamente à forma como decorreu o processo de venda destas participações ao World Opportunity Fund, sobretudo no que diz respeito à salvaguarda de um grupo de importantes empresas de comunicação social, considerado um tesouro nacional, citando as suas próprias palavras. Infelizmente, hoje assistimos a uma crise financeira e a uma enorme instabilidade no Global Media Group. Segundo um comunicado de 29 de dezembro, esta situação é resultante de uma situação de manifesta incumprimento por parte do World Opportunity Fund quanto a obrigações relevantes dos contratos e cumprimento de outras responsabilidades. Dr. Marco Galinha, pode explicitar-nos quais as obrigações que o novo acionista não tem vindo a cumprir e que estejam na base desta dramática crise? É que a nova Comissão Executiva refere que, e cito, desde junho até ao momento, o World Opportunity Fund já investiu cerca de 10,2 milhões de euros no Global Media Group. Esta mesma Comissão Executiva tece duras críticas ao anterior Conselho de Administração, críticas essas muito graves, que me vou escusar de mencionar, pois são do conhecimento público. Que comentário lhe merecem estas críticas? O Dr. Marco Galinha teve conhecimento e deu o seu pleno e inequívoco apoio a todas as decisões apresentadas pela atual Comissão Executiva, incluindo o plano de reestruturação que o Global Media Group pretende implementar? Plano esse que, segundo José Paulo Faf, não sendo posto em prática, conduzirá o Global Media Group para uma morte mais do que anunciada. Por último, queremos deixar bem claro que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha com muita preocupação os problemas que se verificam no Global Media Group, desafios que vão além das complexidades inerentes ao setor da comunicação social, que suscitam reflexões sobre o estado da liberdade de imprensa e a sustentabilidade da indústria jornalística, situação relativamente à qual é inaceitável a total inoperância do Ministério da Cultura. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Avelês. Devolvo a palavra ao ex-presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Media, Marco Galinha, para responder também durante os próximos 5 minutos às questões colocadas. Bom, não será tudo possível, mas às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD e acho que conseguir recuperar do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu vou tentar, e antes de mais, dizer aqui uma coisa. Eu vejo várias preocupações, enormes preocupações. Ainda hoje vinha para aqui e vinha a pensar não só nos jornalistas, mas em todos os colaboradores que não têm o salário em dia. Eu vendi esta empresa e a minha preocupação está com essas pessoas. Dentro das minhas empresas, e são milhares de trabalhadores, eles sabem do que eu estou a falar. Em 23 anos nunca falhou um salário, um cêntimo. Apesar de muitas das vezes quererem passar e veicular ideias diferentes. E vou tentar resumir e fazendo aqui uma súmula. Houve ativos não estratégicos identificados que já estavam no grupo, quando eu entrei na Global, e esses ativos que estavam identificados foram vendidos sempre, repito, sempre privilegiando a Global Media Group. Sobre a situação da VASP na Global Media Group, a VASP era uma empresa recorrente com prejuízos, após a empresa ter vendido ao Grupo Bell, exatamente pelo mesmo valor, o Grupo Bell comprou à Global Media Group. Sempre, e repito, valorizando sempre a perspectiva em todo e qualquer contrato, a Global Media. Infelizmente, quando chegámos à Global, já não havia quase património nenhum. Essa ideia que se quer passar é completamente falsa. O património já tinha sido vendido, os edifícios. Nós, quando chegámos a este grupo, a dívida era monstruosa, não havia capital próprio, mas havia uma coisa, muito boa vontade de dar a volta, uma transição serena, seja nos antigos acionistas, nos bancos, ia passar por nós. Houve sempre uma transição serena, sempre defendendo os interesses dos colaboradores da Global Media. O grupo reduziu brutalmente os custos, não tanto em custos como jornalistas, que eu vejo que as notícias más veiculam muito mais fácil na Global Media, as boas não. Se a memória não me falha, subimos 150 salários, dos mais baixos. A Comissão Executiva custava 1.200.000 por ano e passou a metade. Eu não vou especificar aqui, mas custava 1.200.000 por ano, quando eu entrei passou a metade. O Grupo Bell investiu bastante em publicidade, na Global Media, muito mais do que 500.000 euros. O Grupo Bell
em todos, quaisquer contrato de consultadoria entre o Grupo Bell e o Global Media, foi só para privilegiar a Global Media, aproveitando as sinergias do Grupo Bell, baixar custos. Quando chegámos à Global Media haviam 150 de cartões de carregamento de combustível que ninguém sabia onde andavam. Eu desconfio, mas o que acontece é que acabámos com esses cartões, introduzimos práticas de sustentabilidade, de energia, fazer Lisboa e Porto em carro elétrico, muitos com carros com energia solar. O Grupo Bell disponibilizou-se, foi exemplar em 80 empresas que o Grupo Bell tem, talvez em todo o currículo da minha vida, o trabalho mais exemplar, repito, mais exemplar da equipa que esteve comigo, uma equipa brilhante, foi na Global Media Group. Sobre o Paulo Lima de Carvalho. O Paulo Lima de Carvalho foi-me apresentado pelos representantes do fundo, advogados, um dos maiores escritórios internacional que opera em Macau e Hong Kong, e foram eles que me apresentaram. Eu falei uma ou duas vezes com o Paulo Lima de Carvalho e achei por bem. Se ele conhece o Luís Bernardo, onde ele anda, como ele anda, com quem ele dorme, terão que perguntar ao Paulo Lima de Carvalho. Terão que perguntar, não perguntem ao Marco Galinha, porque de teorias de conspiração está um mundo cheio. Foi assumido público que eu estive no Brasil com José Sócrates. Falso. Foi assumido público. Falso. Isso é falso. O que está na visão nem sempre é verdadeiro. O que está na visão nem sempre é verdadeiro. Por isso é que há uma ação entre o Grupo Bell e a Visão de 1,5 milhões de euros. Negócios estavam no plano estratégico de venda de ativos das empresas entre os acionistas. Qualquer assunto e qualquer contrato terão que falar com a Comissão Executiva. Eu vendi a Global Media Group. Essas teorias que aí se desenham. Estou comprometido, eu, se necessário, para trabalhar numa solução. E esta casa tem várias oportunidades para criar solução, não só para a Global Media, para os mídias em Portugal. E neste momento estamos todos preocupados. Devíamos era ter começado a trabalhar antes, é a minha opinião. E contem comigo sempre, sempre, para fazer parte das soluções. Eu nunca, quer dizer, quem escolheu o fundo? Eu não escolhi fundo nenhum, quem escolheu o FAF não fui eu, foi o fundo. Que não fui eu não escolhi ninguém. Fiquei surpreso com a equipa de gestão que eles nomearam. Fiquei surpreso. E, na verdade, quem falhou aqui, na verdade, foi o fundo. Havia compromissos, havia planos assinados e, de uma certa forma, eu não quero defender ninguém, mas, de uma certa forma, estes membros da Comissão Executiva devem ter ficado em pânico. Porque o fundo, de facto, falhou. Falhou com o que está comproído, as responsabilidades que assumiu, falhou. Eles devem ter alguma razão para explicar. Mas eu quero acreditar que um fundo legal na União Europeia, porque este fundo está licenciado para operar na União Europeia, pelo que eu sei, Portugal está na União Europeia e também pode operar segundo estas regras internacionais. Este fundo tem muitas operações na União Europeia. Eu não percebo porque é que de repente tudo isto aconteceu. Era uma das perguntas que eu gostava mais de fazer a vocês, porque isto é a casa que tem que apurar este tipo de coisas. Não tenho a mínima dúvida. O Estado, acho que o Estado, na minha opinião, sobre a Lusa, há uma gestão empresarial que eu estou habituado e há uma gestão política. Há documentos trocados, há contratos contrados, foi marcado um closing sobre a Lusa, foi marcado um closing, há responsabilidade pré-contratual e de um momento para o outro saberão tão bem quanto eu. E atenção que eu falo assim, mas tenho um enorme respeito pelos senhores deputados. Um enorme respeito e estou muito satisfeito por este tipo de trabalho, sempre na procura da verdade. Agora, como é lógico, deixe-me ver se eu... já passei o tempo. Eu já vou aos outros temas. Vamos terminar por aqui esta segunda intervenção, dar a palavra ao outro grupo parlamentar e depois retomamos as respostas. Dá a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a senhora deputada Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, naturalmente, cumprimentar o Sr. Marco Galinha. Bom dia. Agradecer a disponibilidade também para se dirigir a esta Comissão. Estamos certos que a sua presença poderá clarificar
alguns episódios desta série de acontecimentos que têm decorrido nos últimos meses na Global Media Group e que são, hoje, todos aqui concordamos, do interesse público, merecendo naturalmente o acompanhamento desta Comissão. Durante estas semanas, nesta Comissão e no decurso das audições, foram denunciadas situações graves no que se refere aos direitos dos trabalhadores do grupo e, em particular, aos jornalistas, mas também no que se refere à autonomia das redações e edições. Quero, por isso, desde já, voltar a reforçar a solidariedade desta Comissão e do Partido Socialista para com os jornalistas e funcionários da Global Media Group, que amanhã estarão em mais uma frente de luta, exercendo o direito à greve pelos seus direitos laborais, pela preservação da profissão de jornalista, que é essencial para o bom funcionamento da nossa democracia. Ao longo destas audições, obtivemos um conjunto de dados que nos deixaram perplexos, que são reveladores da sangria, e a expressão não é minha, foi do Sindicato dos Jornalistas, que está a ser feita na Global Media Group, que traduz uma potencial ameaça ao nosso Estado de Direito e até à nossa democracia. O que sabemos ao dia de hoje é que os trabalhadores não receberam ainda o subsídio de Natal, foi unilateralmente decidido pagarem duodécimos, que, como sabe, não pode acontecer, não receberam o salário do mês de dezembro, sendo que os demais trabalhadores a recibo verde receberam o mês de outubro já em janeiro. A minha primeira questão é se, como acionista, considera aceitável, na sua perspectiva, o não pagamento de salários e subsídio de Natal, avançar para despedimentos coletivos de cerca de 200 pessoas e a crescer a tentativa de pressionar os acordos com pagamentos a 18 meses. Vamos passar para o momento em que Vossa Excelência deixa a presidência executiva da Global Media Group com a nova administração executiva, depois de ter vendido a maioria do capital da participada, aliás, Páginas Civilizadas, que tinha posição maioritária no grupo e que ditou com esta operação uma nova administração executiva, como hoje aqui também já teve a oportunidade de dizer. Na altura, houve um comunicado enviado à imprensa do Grupo Bell, a quando do momento desta operação, e que diz, cito, quando adquiriu a sua participação, o Grupo Bell encontrou a empresa numa situação particularmente difícil, hoje voltou a reforçar aqui essa ideia, agravada pelo contexto da pandemia, que teve um forte impacto em toda a área de mídia. Durante a administração liderada por si, o plano de reestruturação implementado permitiu revitalizar uma das maiores referências do jornalismo, privilegiando os recursos das empresas. E, portanto, a minha segunda questão, hoje já aflorou por alto essa questão, mas gostaria que pormenorizasse. A minha segunda questão é qual é, de facto, a real situação financeira do grupo a quando da venda. Porque aquilo que nos é dado por si publicamente a saber nesta altura é que o plano de reestruturação à data permitiu revitalizar o grupo e os recursos da empresa. Portanto, qual a situação financeira da altura? Confirma os dados do seu CFO que aponta para essa recuperação ou que dimensão teve aqui o fundo de investimento que comprou parte da empresa, a Páginas Civilizadas, que, segundo ele, já fortemente endividada e com prejuízos acumulados, e sim, se tal era do conhecimento do fundo, porque muito nos espantaria, naturalmente, se assim não fosse. Tal leva-nos ainda para uma terceira questão, e que é determinante, e que até agora tem sido uma lacuna nesta série. A deputada Joana Mortágua há pouco já questionou, mas eu sinto que ainda não foi, de facto, clarificado. O que motivou a venda ao fundo, quem são os rostos do fundo, com quem negociou o acordo, porque todos nós podemos conhecer a mão invisível do mercado, mas o mercado faz com pessoas. E tenho a certeza que a sua grande experiência como empresário, como empreendedor, certamente não negociou com fantasmas. Portanto, quem são, que participações conhece nesse fundo e foi ou não assegurada a quando da venda a idoneidade deste fundo. A par disto, soubemos ontem, através de comunicado, que a ERC abriu procedimentos relativos à situação do Grupo Global Media. Já hoje também aqui foi dito, nomeadamente uma abertura de processo administrativo autónomo para a aplicação da Lei da Transparência, dado que existem fundadas dúvidas sobre se entre os detentores do fundo existem participações qualificadas no termos da Lei da Transparência, e também um procedimento oficioso de averiguações com vista a verificar a existência de alteração de domínio dos operadores de rádio não autorizados pela ERC, com a entrada do fundo na estrutura proprietária do Grupo Global Media, verificar da ocorrência de modificações não aprovadas pela ERC ao projeto de serviço de programas da TSF, verificar das consequências da reestruturação em curso no Grupo Global Media sobre o pluralismo e a preservação das linhas editoriais dos diferentes órgãos de comunicação social do grupo. Portanto, a minha questão é, gostaria que comentasse
como pessoa que liderou a venda ao fundo, como acionista e administrador não executivo, sabendo que cabe à ERC ser informada sobre as alterações de propriedade dos órgãos de comunicação social, zelar pela respectiva transparência, escrutinar o perfil dos acionistas, nomeadamente a sua titularidade. A quinta questão é, enquanto acionista com assento no Conselho de Administração, ainda que não executivo, tem hoje a mesma opinião sobre a idoneidade do fundo do que a quando do momento da venda? Há pouco citou o Fernando Alves, eu também vou citar o Fernando Alves, em que diz que a TSE foi tomada por um grupo de gente que não é fiável. Em 6 de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva do Grupo, já liderada pelo João Paulo Fafe, anunciou que iria avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar a mais do que previsível falência do grupo. E reforço aqui a palavra falência, que se junta já às constantes desvalorizações da marca e dos títulos, como a TSF, a JN, o DN, o Jogo, entre outros, e que por isso mesmo tem vindo a perder anunciantes e publicidade. Portanto, a minha questão também, a sexta, é muito simples. Com todos os dados conhecidos ao dia de hoje, na sua perspectiva, que avaliação faz para o futuro do grupo e que medidas tenciona tomar? Por fim, eu vou deixar as questões da Lusa para uma segunda ronda, se eventualmente houver. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós continuamos a colocar muitas questões, múltiplas questões. Não é fácil, de facto, para responder, mas vamos tentando ir respondendo. Devolvo a palavra ao ex-presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Media, Marco Calinha, para tentar responder agora às questões do Partido Socialista e algumas que foram ficando para trás, considero pertinente responder. Para mim, das coisas mais importantes que aqui se falou, e que levou também o Grupo ela a fazer aquele comunicado, eu não considero de forma alguma aceitável não pagar salários ou não pagar subsídios. Há uma questão também que vocês estão a fazer muitas perguntas. Eu não, desde que vendi a Global Media, a maioria, não voltei lá a entrar. E estão-me aqui a fazer perguntas da gestão. Terão que fazer estas perguntas. Eu fiquei com responsabilidades na Global Media para preservar o espólio. Também já vi criatividade escura, profunda nas notícias. O espólio estava numa garagem, no edifício das Torres, e nunca vi ninguém preocupado sobre o espólio da Global Media, centenas de anos. Estava a levar com fumo de carros e o Grupo Bell providenciou um armazém em segurança com o melhor sistema mundial para preservar o espólio da Global Media. O que é que saiu nos jornais? Exatamente o contrário. Que aquilo saiu de uma garagem das profundezas das Torres. O que saiu nos jornais foi ao contrário. E isto é uma das razões também que me levou a pensar muito no meu futuro. Tudo o que eu fiz com a minha dignidade, com a minha honra, com a equipa da Global Media, saía sempre ao contrário nos jornais. Saía sempre ao contrário nos jornais. A história era sempre contada ao contrário. A situação financeira do Global Media Group. Olha, a situação não pode ser tão má assim, porque havia bastantes propostas de compras. Algumas dos maiores fundos mundiais. Eu não vou estar aqui a citá-los. A proposta não pode ser tão má porque eu recebi 4. Há 4 projetos para querer salvar esta empresa. Se isto está tão mal assim, não concordo. Eu acredito que houve uma enorme pressão por esta falha do fundo. Acredito. E os colaboradores da Global Media, eu penso que eles sabem que nós podemos, dadas as condições e a documentação já acionada com o fundo, e nós precisamos de uma resposta urgente para saber o que fazer. E já apresentámos até algumas soluções. Estamos à espera de resposta. Que eu acredito numa solução positiva. Não acredito numa solução negativa. O que era de conhecimento do fundo? Tudo. Se eu trouxesse hoje 600 e-mails trocados, ou 700, ou 800, o primeiro contacto do fundo foi em outubro de 2022. Do fundo, dos representantes. Trazer 700 mails, ou 800, 600, não sei, mas devemos andar por aí. Isto é uma coisa séria, uma coisa muito trabalhada, pelo menos do nosso lado. Foi feito todo o procedimento. O que motivou a venda do fundo? Quer dizer, várias razões. Eu sou um operador na área da logística, eu tenho responsabilidades com os meus stakeholders, desde que entrei na Global Media, com uma missão, e volto a repetir, com amor ao país, de recuperar a empresa, e também gosto de ganhar dinheiro, porque é por isso que se movem os empresários. Parece que algumas vezes isso é pecado, mas há países que têm essa ideologia que estão como estão, a passar fome, não há pão, um pão custa 50 quilos de notas para pagar, pronto, tudo bem.
Agora, também me move ganhar o dinheiro. Eu e os empresários. E é bom que este país tenha empresários que ganham dinheiro. O que motivou a venda ao fundo foi o meu foco naquilo que eu sabia fazer bem. E em termos de saúde, eu, a minha família, e os senhores saberão, os senhores deputados, as senhoras deputadas, os senhores deputados, saberão bem, quer dizer, o que eu fui alvo, o barulho, o ruído, quer dizer, eu vou bem com a minha consciência para a cama. Eu passei um período inacreditável. E eu sou ali perto da Fundação de Alves Barrota, dos terrenos onde andava o Santo Nuno Alves Pereira. Ainda hoje o meu filho mandou-me uma mensagem sobre exatamente o que ele dizia. Nós não temos que ter medo, e se o Nuno Alves Pereira cá estivesse hoje, eu acredito que tentava melhorar tudo aquilo que é de Portugal. É isto que eu acredito seriamente. Pois é claro que podem vir uns truques, umas jogadas daqui e dali. Olha, estou aqui disponível e não fujo. A avaliação que faz do futuro do grupo, arranjar uma solução o mais rápido possível. Uma solução rápida que resolva esta situação e que não, eu penso que todos nós aqui, não tenho a certeza, que é passar estas noites sem os salários em dia, cada noite que passa. E nós estamos a falar de pessoas boas. Eu acredito que há muito bons profissionais e há menos bons. Mas estas pessoas estão a sofrer. E é isso que preocupa, e qualquer empresário com o mínimo de dignidade, é isso que o deve preocupar. Sobre aqui uma dívida que o Sr. Dr. José Paulo Fafo pagou ou não pagou, essa questão está mal contada. Porque, de facto, aquela dívida estava nas catacumbas da Global e praticamente prescrita, era 2009, vejam bem, 2009, e nós tentámos recuperar, foi algum dinheiro. Porque a negociação de tal e qual, que era um título parado, que estava tão desvalorizado, que não valia nada para a Global, nós tentámos reaver aquele dinheiro. Agora, se ele paga ou não paga, eu tenho a ideia que está tudo em dia. Eu tenho esta ideia, posso estar enganado, mas não estou na Global desde que vendi. Agora, era uma dívida perdida para a Global desde 2009. Uma insolvência que nunca declarou contas. Estou aqui a ver da senhora deputada Joana Mortágua e que fez-me esta pergunta. É a primeira vez que eu estou a ver isto. Eu não sabia disto. Primeira vez que eu estou aqui, uma insolvência, não sei do que fala, mas que está aqui nas suas perguntas, está. Nunca tive nada a ver do tal e qual, mas como deve imaginar, preocupa na VASP ter o máximo de títulos a circular. Porque também há outro problema muito sério que espero que esta casa não aborde um dia mais tarde. O que é que os jornais não estão a chegar a todos os sítios de Portugal? E um dia vai acontecer, porque a entrega de jornais, que é um pilar essencial da democracia, que é os mídia, o jornalismo, mas depois há dinheiro para as federações de futebol, mas não há dinheiro para os mídia. E eu percebo isso muito bem, mas fica tudo insustentável. Há muitas zonas de Portugal onde não estão a receber jornais, porque chegámos a um ponto que ficou tudo insustentável. E nós andamos a correr atrás de prejuízo e não apresentamos soluções. E isso tem que ser aqui dito. Muito obrigado, Dr. Marco Calinha. Vamos ouvir um próximo grupo parlamentar, também para colocar as questões que entender nos próximos 5 minutos. Neste caso, o grupo parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Marco Calinha, muito obrigado por estar presente. Estamos hoje perante uma situação crítica no panorama dos mídias em Portugal, sendo a crise da Global Media Group um exemplo. A presença do Sr. Marco Calinha, ex-presidente da Comissão Executiva da GMG, nesta audição, e que agradecemos, parece-me crucial para esclarecer o seu papel e o papel da Global Media na situação do grupo. Sr. Marco Calinha, a sua liderança no GMG foi marcada por desafios significativos. Em 2021, o GMG viu-se face a uma pesada dívida bancária de 11 milhões de euros, que sob a sua gestão foi reduzido para 900 mil euros, o que registramos positivamente, obviamente. No entanto, esta sua estratégia de redução da dívida não conseguiu, incompreensivelmente, em nosso entender, evitar a subsequente crise profunda que assolou o grupo. Como é que, apresentando já só uma dívida residual perante o valor anterior de, creio que 900 mil euros, e depois de tanto esforço, chegou outra vez a este descalabro? É neste contexto que a sua saída da presidência executiva do GMG levanta questões sérias sobre a sua gestão e estratégias adotadas durante o seu mandato. Para além desses aspectos, a sua acusação, juntamente com outros acionistas ao World Opportunity Fund, de manifesto incumprimento,
de obrigações contratuais que teriam impedido o pagamento de salários aos trabalhadores requer um esclarecimento detalhado sobre o fundamento concreto destas graves afirmações. Por outro lado, ao confrontar a gestão do Sr. Marco Galinha à frente da Global Media Group, não podemos ignorar as palavras de Fernando Alves, já aqui citado pela Sra. Deputada do Partido Socialista, que citou a entrevista ao Público em que denunciou o desinvestimento na rádio sob a gestão recente, levando-o a abandonar a sua função. Este testemunho é uma crítica severa às últimas administrações do GMG, incluindo a sua, suponho, apontando para uma gestão que, aos olhos de muitos, falhou em preservar o legado e a qualidade jornalística da TSF. E vou passar diretamente às questões que lhe tenho a colocar. Como é que se explica a severa crise financeira que culminou na sua saída da liderança do GMG? Que medidas específicas foram adotadas sobre a sua liderança para enfrentar os desafios financeiros do grupo? Pode detalhar as alegações de incumprimento contratual por parte do World Opportunity Fund? Houve alguma ponderação de alternativas que pudessem evitar este despedimento coletivo e assegurar por esta via a continuidade da operação dos meios de comunicação sob sua gestão? Qual a sua visão para um futuro do GMG e do setor de mídia em Portugal, considerando os desafios atuais e as modernas tendências do mercado? Existe um projeto de reestruturação do grupo negociado com o World Opportunity Group? Pergunto. A WOG conheceu atempadamente as contas da GMG? Até onde vai hoje em dia a responsabilidade do GMG relativamente aos problemas com que o World Opportunity Group e os seus trabalhadores se deparam? E, para finalizar, Domingos Andrade afirmou nesta comissão que foi ele próprio que baixou os ordenados de 16.000 para 8.000 euros. Sabe-se se isto é verdade? É verdade que Domingos Andrade renunciou ao cargo que detinha em troca de uma suposta prestação de serviços no âmbito de um suposto clube de leitura, proposta diretamente feita pelo Global Group? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vamos devolver a palavra também para responder às questões agora colocadas ao ex-presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Media, Marco Galinha. Tem a palavra. Bom, eu queria também dizer aqui uma coisa importante. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa se eu não agradeci os outros deputados pelas perguntas. Isto é, também a emoção aqui não é propriamente fácil. Obrigado pelas perguntas. Há aqui uma parte importante que é... Eu, quando cheguei à Global, fui ver os últimos 10 anos e somava 220... Respondendo ao Fernando Alves, tenho uma grande estima e consideração, uma pessoa, um nome marcante deste país, mas eu mais uma vez, eu não quero comprar carcaças de pão com 50 quilos de notas. Isso em alguns planetas funciona. Mas, infelizmente, a Global tinha perdido quase 250 milhões de euros em prejuízos constantes acumulados. Ou eu queria estar um dia sentado aqui perante os senhores deputados nos grandes devedores e continuava aqui a sorrir para toda a gente. Eu tenho responsabilidades com os meus stakeholders e eu não quero estar aqui um dia sentado nos grandes devedores. E a Global Media teve que ajustar-se ao mais alto nível e cortámos o mínimo possível em jornalistas. Nós cortámos em custos de administração, em vários colaboradores. Os funcionários foram sim reduzidos. Recordo-me que, eu não sei exatamente do Domingos, mas recordo-me que ele veio para Lisboa e ficou muito revoltado comigo, que eu tinha-lhe prometido um prémio e depois não dei, porque eu disse que o prémio estava indexado aos resultados positivos. E ele ficou muito chateado. E a verdade, o Domingos veio para Lisboa viver com os mesmos resultados. E era para ficar num hotel a custar 3 vezes mais e estava numa casa alugada. Foi sempre a cortar custos, o que não quer dizer que se possa contar uma história disto e daquilo. Nós estamos a falar de uma empresa que deve emitir 300, 400 documentos por dia, entre mails e de coisas, não é possível detalhar. Agora, o
Eu acho que o mais importante que os senhores deputados têm, e o que é a grande esperança de tudo isto, é como é que é o dia do amanhã. E aquelas pessoas que estão em casa, como é que é o dia do amanhã? Qual é a solução? Nós já apresentámos um plano urgente, mas precisamos de respostas. Eu digo isto também os outros acionistas, o Marco, o Kevin, o Soeiro. O importante disto é que se arranje uma solução urgentemente para pôr isto em dia. Porque isto não é bom para ninguém o que está a acontecer. Estamos a falar do grupo mais valioso, e agora respondendo a outra coisa, estas são as marcas mais valiosas da língua portuguesa. Se lerem a minha entrevista que eu dei ao público quando entrei, se algum dos senhores deputados ler, vão esclarecer a maior parte das perguntas que foram feitas aqui hoje. Porque eu já contei isto em 2020, ou outubro de 2020. Aqui esclarece muita coisa. Eu sempre acreditei que a língua portuguesa tem uma força enorme e que Portugal está limitado a estes 10 milhões, que na verdade são 7 ou 8, mas a língua portuguesa tem uma força inacreditável em Angola, no Brasil, e foi isto que eu acreditei. E acreditei, sinceramente, no fundo. Acreditei que foi este projeto que eles me venderam, que queriam fazer e investir. Que era o projeto que eu queria fazer quando entrei na Global Media, e que não consegui. E admito aqui alguns fracassos. Claro que sim. Sou humano, não consegui fazer tudo o melhor que sabia, mas dei 100%. Não saiu tão bem quanto eu achava. Eu não sei se, ao Sr. Deputado, se quiser acrescentar alguma pergunta, ou se eu falhei aqui alguma coisa. Não... Muito obrigado, Dr. Marco Galinha. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, agradecer ao Dr. Marco Galinha a sua presença cá para responder às nossas perguntas. Dizer que para a Iniciativa Liberal a comunicação social, enquanto um quarto poder da nossa sociedade e de uma sociedade democrática, é fundamental para o escrutínio das instituições e não estamos a falar de uma empresa qualquer, estamos precisamente a falar do quarto poder. Sem empresas jornalistas sólidas e bem geridas, esse escrutínio fica em risco. Sem jornalismo livre, independente e rigoroso, a democracia fica amputada. E por isso mesmo preocupa-nos muito a grave crise em que agora, e que não é de agora, o Global Media está envolto, visto que a sua reputação está cada vez mais debilitada, e isso também é um fator bastante preocupante, e incluindo os seus títulos históricos de imprensa portuguesa, nomeadamente o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, e sendo eu uma deputada eleita pelo Círculo do Porto, é com bastante tristeza que vejo o nome do Jornal de Notícias envolto nesta grave crise. Já para não falar de outras importantes meios de comunicação social, como a TSF, também o Jogo, o Dinheiro Vivo e o Diário Açoriano Oriental. E, portanto, a liberdade de imprensa é um dos valores supremos da democracia liberal e também ela está sob grande ameaça quando as empresas jornalísticas ficam à mercê de administradores incompetentes, desqualificados, dispostos a sacrificar a reputação das marcas para fins que pouco ou nada servem o serviço público, ou quando os seus gestores e acionistas mendigam por benesses do governo, seja a que pretexto for. Portanto, não é grande surpresa que para a Iniciativa Liberal qualquer cenário de estatização das rádios e dos jornais é indefensável e nos países onde isso existe a liberdade de imprensa desapareceu e não é isso que nós queremos. Queremos sim verdade, queremos transparência, queremos simplesmente que os instrumentos legais que se cumpram, porque são eles a pedra angular de qualquer Estado de Direito Democrático. E nesse caso, em que se acumulam suspeitas de gestão danosa num dos mais importantes grupos jornalistas portugueses, parece cada vez mais consensual que os mecanismos de regulação e de supervisão falharam. Esta regulação e supervisão compete essencialmente à ERC, uma entidade que foi criada com uma missão muito específica de credenciar títulos jornalísticos, de identificar os seus proprietários e de avaliar as condições de idoneidade dos investidores nos órgãos de informação, salvaguardando por isso dois valores que são muito caros à iniciativa liberal, que são a transparência e a livre concorrência contra potenciais situações de monopólio. Existe diversa legislação produzida na Assembleia da República para este efeito, refiro-me em especial à Lei 78 de 2015 sobre a transparência da titularidade, da gestão e dos meios de financiamento dos meios de comunicação social. E, portanto, compete à ERC, nos termos desta lei, como bem saberá, identificar percentagens de participação social
e tornar claro se existem participações cruzadas noutras empresas de modo a evitar entorces à livre concorrência. Nada disto terá sido cumprido neste processo, ao que parece, e isto põe em causa centenas de postos de trabalho, a justa remuneração dos jornalistas do GMG e a própria sobrevivência de grande parte dos títulos do grupo. Sabe-se hoje que a ERC vai avançar com um processo administrativo contra o Fundo de Investimento por manter dúvidas sobre a sua propriedade. Mais vale tarde que nunca, esperemos que não seja tarde demais. E em Portugal é preciso que as entidades reguladoras exerçam a sua função, em vez de fingirem que a exercem, e devem exercê-la com competência e com zelo. Subsistem, por isso, muitas incógnitas sobre o destino dos arquivos destes órgãos de informação, sobretudo do JN e do DN, com um incalculável valor histórico, e por tudo isto é incompreensível o facto de se ter tornado iminente a aquisição a este fundo, com tantos contornos obscuros, de uma importante parcela de capital na Lusa. Feito este enquadramento, são várias as questões associadas a outras que já foram feitas, cujas respostas a todas elas são urgentes, apesar de nós sabermos que é impossível responder a todas, mas desde logo eu gostaria de perguntar se confirma, quando entrou na Global, esta empresa tinha prejuízos acumulados de 42 milhões de euros desde 2017 e uma dívida ao Estado de 10 milhões de euros. Em agosto, tendo vendido a sua participação e gestão corrente no GMG a um fundo de investimento desconhecido, com sede nas Bahamas, perguntar se não teve curiosidade de saber quem eram os titulares deste fundo. Perguntar também, se puder especificar, como é que se envolveram estes contactos. Perguntar se o processo de venda das participações à World Opportunity Fund decorreram com respeito a todas as regras e após um processo de análise de risco com as contas devidamente auditadas. Dizer também que, alegando o CEO José Paulo Faf, que o fundo proprietário investiu aproximadamente 10 milhões de euros no GMG, perguntar como é que é possível que, em tão pouco tempo, depois desta aquisição, falte dinheiro para as mais elementares obrigações de tesouraria, nomeadamente pagar salários. Perguntar também se tem consciência de que o CEO José Paulo Faf não cumpriu as obrigações de transparência a que a lei vincula. Há poucos dias instalou-se um conflito aberto entre os acionistas do GMG. Perguntar se o Dr. Mário Galinha e os outros 3 missionários acusam o fundo de incumprimento contratual. Se quer detalhar esta parte. Se acompanha as preocupações dos danos reputacionais que todo este processo tem ficado a envolver o grupo. E se pode dar alguma garantia aos trabalhadores do grupo que os pagamentos a que têm direito serão regularizados. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pelas muitas questões que colocou. Vamos tentar que o Dr. Marco Galinha possa responder. O Dr. tem a palavra. Antes de mais, obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas. Chamam-me doutor, mas eu não sou doutor. Eu passei por várias universidades e escolas, mas não me tratem de doutor. Sou um dropout de algumas escolas, embora tenha passado para as melhores deste país e de outros. Agora, Sra. Deputada, foram muitas perguntas, vou tentar colaborar aqui com um termo importante. Há aqui uma situação que eu tentei dar a volta nos mídias e ajudar e colaborar, que foi intervir, essencializar o poder político para os grandes problemas dos mídias em Portugal. Imagino que a Sra. Deputada já tenha visto um quiosque destas bancas aqui atribuídos em Lisboa ou no Porto, e se reparar o quiosque que foi atribuído com a missão de vender jornais, vai ver que o quiosque vende tudo, menos jornais. Os quiosques não deviam ser vendidos, e na verdade há um negócio debaixo da mesa de venda de quiosques, e os quiosques vendem tudo menos jornais. Eu tive com as pessoas mais importantes deste país a tentar resolver isso. Quer saber o resultado? Zero. Foi uma das razões que eu nas minhas empresas, eu sei que o Domingos disse aqui que eu era um gestor musculado. Nós nunca andámos, vontade não me faltou, mas foi com algum respeito que nos enervámos várias vezes. Não acontece nada. Eu, como gestor, eu encontrei vários temas perigosíssimos nos mídias, mas que não afetam só ao global. Afetam todos os mídias em Portugal. Quero saber quantas soluções, após ter falado com as pessoas, não vou citar aqui nomes, porque eles vão ficar envergonhadíssimos. Zero. Ninguém fez nada. E agora há um problema a acontecer, que a VASP está a deixar de vender jornais nos quiosques,
porque não consegue ir lá à Miranda do Corvo, não consegue, porque o prejuízo a queda do papel, o prejuízo é altíssimo. É tão simples, assinaturas digitais, descontar no IRS, e quem está preocupado com a Global Media, há soluções, olhem para o Canadá, olhem para a França, para a Bélgica, mas parece que Portugal, em algumas coisas, vai mais longe que a União Europeia. Pronto, posso citar aqui alguns casos, mas não vale a pena. Agora, vai muito mais longe que a União Europeia. Mas resolver os problemas dos mídia, na verdade, ninguém quer resolvê-los. Mas eu sei que vende muito mais capas jornais, apanhar aqui o Marco Galinha e agora mandar aqui umas notícias para o WhatsApp, umas fotografias, e pronto, e lá está o Marco Galinha com as empresas, ouvir os colaboradores, a dar calma. Mas, na verdade, há formas muito simples de ajudar os mídias em Portugal. E deixe-me dizer aqui uma particularidade. A Global Media sempre foi o melhor saco de boxe deste país. Porque é a líder incontestável, ainda hoje o JN, da sua região, é o jornal líder da região do Norte. Mas deixe-me dizer o seguinte, que é uma coisa que me preocupa bastante. Isso acontece na Global Media, mas ninguém fala. As dívidas fiscais. Quando eu cheguei à Global Media, eu recebi logo uma carta a dizer para pagar 65 milhões de euros 15 dias depois. Também me foi escondida na DD, que eu fiz. Juntamente com a Administração Fiscal, conseguimos apurar que aqueles valores não estavam assim e esse valor foi reduzido drasticamente e que está a ser contestado em tribunal. E claro que muitos destes valores estão em acordos do RER, como as ajudas de custo durante a pandemia. Mas há um grupo de mídia em Portugal que tem metade da nossa faturação e que tem o dobro da dívida bancária, da dívida fiscal, e que não paga salários. Mas só a Global Media que é o saco de boxe. Porquê? Porque é o jornal mais lido em Portugal, é o JN, está em primeiro no digital. Mas contem comigo para fazer parte da solução, que é resolver este tema rapidamente. Agora, e como deve imaginar, eu tenho contratos assinados, e como sabe o seu partido muito bem, eu tenho contratos assinados com uma entidade credível, para mim, até hoje, só demonstrou não ser credível por não ter cumprido, e autorizada na União Europeia, que há contratos assinados que eles têm que cumprir. E eu tenho que acionar aqueles contratos. Como deve imaginar, isso já foi tudo feito. O detalhe que eu posso usar é não havia como não pagar os salários. Isto é inadmissível. Agora, mais uma vez, eu quero fazer parte da solução. Mas é muito fácil. Uma pessoa vem com boa vontade salvar um grupo deste. E quando eu cheguei à Global Media, repito, a missão foi incansável. Foram muitas noites sem dormir. Foi um trabalho. Mesmo o Guilherme Pinheiro, que já saiu de CFO, que lhe foi caindo o cabelo todo. Eu sei que estas pessoas, eles passaram um trabalho completamente desumano. Trabalhar 18, 19 horas por dia, para não falhar um salário aos senhores jornalistas. Porque todo o sistema financeiro, ninguém quer apoiar um euro dos mídia, pelo menos do nosso lado. E a empresa hoje tem zero dívida bancária. E eu comecei a sofrer também as consequências de fazer parte de um grupo de mídia. Todo o meu grupo começou a ser contaminado. Qualquer coisa, há um departamento especial, há um banco espanhol que me disse: ó Marco, consigo, a gente não trabalha mais. Porque há aqui um departamento especial, você é acionista de mídia, que analisa aqui todas estas operações. Para nós, quando vemos um acionista de mídia, desculpe lá, mas é para mandar abaixo, não o queremos como cliente. Isto é a situação real. Se os senhores deputados não sabem isto, deviam saber, porque as leis e o compliance está tão apertado, hoje em dia é possível tudo, menos trabalhar e ganhar dinheiro. E eu não tenho como esconder estas coisas. A minha experiência para a Global Media, como empresário, foi do mais exigente que passei até hoje. Agora, desde que vendi, não voltei lá a entrar. A maioria das perguntas que aqui me fazem, eu desconheço. Eu vendi, de facto, a empresa. Eu vendi 51%, sou minoritário. Há acordos confidenciais que eu não posso dizer aqui, que iam perceber muito mais coisas. Mas eu não quero sair daqui e ser processado. Muito obrigado, Marco Galinha. Vamos ouvir agora o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também Marco Galinha. Gostaria de lhe colocar um conjunto de perguntas relativamente à situação do grupo. Nós consideramos que é inaceitável a perspectiva que está colocada em cima da mesa de despedimento de cerca de 200 trabalhadores. Do que o ataque está a ser feito a estes trabalhadores, nos seus direitos, nos seus salários, nos seus postos de trabalho,
mas é uma situação que também coloca em causa os títulos, como se conhecem hoje os títulos que integram o Grupo Global Media. No conjunto das audições que aqui realizámos, não foram poucas as vezes em que nos disseram que estava em cima da mesa uma linha de esvaziamento das redações, de desvalorização dos títulos do grupo. A verdade é que o Marco Galinha, que já aqui referiu, é acionista também deste grupo e, portanto, tem responsabilidades também a esse nível. Não se compreende que esteja em cima da mesa um despedimento de 200 trabalhadores e, ao mesmo tempo, se esteja a contratar mais assessores. A massa salarial, 34 pessoas contratadas nos últimos 3 meses, representa mais de 2 milhões de euros de custos anuais. Metade desse valor está nas 12 pessoas contratadas na administração. E há 13 dessas pessoas com salário anual acima de 85 mil euros, ou seja, mais de 6 mil euros por mês. O que é que tem a dizer sobre isto? Porque fez aqui diversas declarações, dizer que está preocupado, mas a verdade é que isto está a acontecer, quer-se despedir trabalhadores e está-se a contratar assessores com salários cujos custos anuais são bem acima e está-se a colocar em causa a vida destes trabalhadores, muitos deles com salários baixos, que não foram devidamente valorizados ao longo de todos estes anos. Tem também responsabilidades e, portanto, a pergunta deve ser feita: qual é que é a perspectiva de como e quando se pretende pagar os salários em atraso, o subsídio de Natal, o salário dos trabalhadores com recibos verdes? Tivemos conhecimento que se pretende suspender os contratos com os correspondentes, em particular do JN. Na TSF há um conjunto de programas que foram também suspensos. Há, de facto, aqui uma linha de descaracterização dos atuais órgãos de comunicação social que integram o grupo. Mas há outra questão que também continuamos sem perceber, porque num comunicado que se conhece, que foi tornado público, diz que não tem responsabilidade nas decisões da nova administração. Mas foi ou não foi conivente com essas decisões? Porque é dito, por outro lado, de que foi apresentado um plano de reestruturação que não se conhece. Valia a pena também dizer-nos aqui em que consiste esse plano de reestruturação, ou é um plano de reestruturação que a única questão que lá é colocada é o despedimento, a única intenção que é o despedimento de 200 trabalhadores. Resume-se a isso, esse plano de reestruturação, porque aqui o conhecimento que é público é que todos os acionistas estiveram de acordo com o plano de reestruturação. Valia a pena clarificar, efetivamente, o posicionamento que teve relativamente a estas matérias. Há uma questão que ainda não foi respondida nesta audição. Quem está por trás deste fundo? Quais é que são, de facto, as intenções deste fundo relativamente a este conjunto de títulos e aos diversos órgãos de comunicação social do Grupo Global Média? Porque não se conhece, não se sabe, fez referência numa perspectiva de investimento, numa perspectiva de crescimento, mas o que é no concreto? Em que é que se traduz? Foi também, nos meios de comunicação social, é dito que houve um investimento de mais de 10 milhões de euros. A que corresponde esse investimento? Desde que o fundo adquiriu o Grupo Global Média, de facto, que investimento é que houve nestes meses? E como é que se traduz esse investimento? Valia a pena perceber isso, porque teve, nas negociações, para este fundo adquirir o grupo. Portanto, estes aspectos deverão ter estado presentes. E esta é a pergunta que importa também aqui ser respondida. Há outra questão que não se compreende. Referiu-nos aqui, e aliás houve também declarações, de que a situação financeira do Grupo Global Média, fazendo referência já ao início do ano 2023, de que era uma situação sólida, que era uma situação sustentável. Como é que isto tudo se altera daqui para a frente? Também gostaríamos de perceber tudo isto, o que é que aconteceu para que uma situação que aqui é dita como tendo sido sólida, que em meia dúzia de meses se tenha invertido esta situação e que sejam evocadas essas dificuldades financeiras para esta intenção do despedimento de cerca de 200 trabalhadores do grupo. Porque há aspectos que, de facto, não são compreensíveis. Não se compreende também que um grupo com dificuldades financeiras
como é evocado pela atual administração, de facto, haja um perdão de parte de dívidas que, por acaso, é do seu atual presidente desse mesmo grupo neste momento. E são aspectos que são contraditórios e que não se compreende. Não se compreende. Também a situação, foi-nos aqui transmitida a situação em particular da TSF, em que, de repente, meia dúzia de meses também, utilizando esta expressão mais ligeira, o prejuízo aumenta de uma forma significativa. E para terminar, Sr. Presidente, um último conjunto de questões. É verdade, e isso não há forma como esconder, que ao longo de todo este tempo tem havido uma dilapidação do património do grupo. Houve alienação por parte dos edifícios. Essas verbas que resultaram dessa alienação, onde é que estão? O arquivo do JN, o arquivo do DN, que é classificado, onde é que estão? Onde se encontra o espólio de bens, ativos, coleção de arte que o grupo detém? Como é que é garantida a sua manutenção? E há uma última questão que importa também que seja aqui esclarecida, porque o Marco Galinha é proprietário de instalações e terrenos da NAF Printer, da VASP, e mantém também um conjunto de instalações que são arrendadas ao grupo. Houve um conjunto de externalização de serviços para empresas que são detidas pelo Marco Galinha, em particular na área da contabilidade dos recursos humanos. Tudo isto reflete uma gestão danosa no grupo. O que é que tem a dizer relativamente a isto? Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Devolvemos a palavra ao Sr. Marco Galinha, ex-presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Média. Ó, Sra. Deputada, com o devido respeito e um enorme apreço que eu tenho do PCP, é um partido antigo de pessoas com palavra. Pode não parecer, eu até gosto de jantar às vezes com a família às famosas festas do Avante, às vezes quase que me batem quando lá entro. Nunca aconteceu e gosto. Mas a Sra. Deputada disse aí muitas inverdades. É muito perigoso o que disse aqui hoje. Deixe-me dizer o seguinte. Eu não sou dono de terrenos nenhuns nem de nave printer. Não sei onde é que foi buscar isso. Isso é falso. Outra coisa. Todos os contratos de consultadoria foi tipo para reduzir para metade, para reduzir para 1/3. E penso que a Sra. Deputada percebe isto bem. O que é que são sinergias nos grupos. Isso não se chama gestão danosa. Acredito que seja gestão danosa na Coreia do Norte, na Venezuela. Para eles é gestão danosa, porque se não for lá dos padrinhos do sistema, é gestão danosa. O que eu fiz foi reduzir, salvar, reduzir, salvar. Foi só isso que foi feito, Sra. Deputada. Não houve gestão danosa nenhuma. E muitas dessas faturas nem eram sequer pagas. É muito desagradável ouvir essas coisas e isso é uma inverdade tão monstruosa e que é muito perigoso, porque as fontes que fazem entregar isso à Sra. Deputada e ao PCP são fontes perigosas. Vivem da devassa, do esquema, da maldicência. Agora, o que eu posso dizer é, eu investi 16 milhões de euros na Global Media Group. Acha pouco? É que se acha pouco, é um problema. Eu subi 150 salários na Global Media Group. Porquê é que ninguém cita isso aqui? Porque isso passou ao lado. Isso não entusiasma qualquer investidor futuro, nem a mim, para fazer parte da salvação. Tudo de bom que aconteceu, ninguém citou aqui. E foi muita coisa. Nós, em 15 dias, reduzimos 3 pisos. As rendas eram 150 mil euros, passaram a metade. Mas aí as vossas fontes não metem informação. Interessa mandar abaixo o Marco Galinha, que começou a trabalhar aos 12 anos, andou nas escolas, em 20 anos não fiz um dia de férias e não tenho vergonha nenhuma de esconder isso. Fiz agricultura, sei fazer muitas coisas que muitos de vocês não imaginam, mesmo na agricultura. Agora, enerva-me porque eu entreguei-me nesta situação. Eu entreguei-me e uma equipa brilhante, gente séria. Subimos salários. O que saiu sempre foi o contrário. Bom, deixe-me tentar ajudar outra coisa. Tenho que fazer perguntas. Eu não estou na gestão executiva no aspecto. Eu fiquei com a responsabilidade do espólio. Eu gostava que ficasse aqui o convite para os senhores deputados visitarem o espólio. Eu sei que fica bem dizer isto na televisão e que sai em jornais, criar essa especulação. Mas querem visitá-lo ou não? Já esteve lá uma ex-ministra da Cultura, já esteve lá pessoas com grandes responsabilidades de Portugal a visitar o espólio. Está armazenado nas melhores condições. Tenho dúvidas que na Europa há melhores condições que aquelas. Mas que fica aqui o convite. Mas isto interessa. Há maldicência dizer que aquilo está em risco e que se andou a vender quadros para Candonga. Não. De respeito, eu já perdi o meu pai. O espólio está a ser tratado como se fosse o meu pai que eu perdi. Com respeito enorme. Eu penso que imaginam o que isto é.
e o espólio está disponível, se eu encontrar uma situação de seriedade, porque aquilo é Tesouro Nacional, há legislação de proteger o espólio, eu não queria que o espólio ficasse nas mãos de um fundo estrangeiro, como deve imaginar. Eu acautelei e salvaguardei estes interesses, pelos interesses do país. Eu andei mais de 30 vezes com a camisola da Seleção Nacional. Andei mais de 30 vezes. Os meus filhos fizeram o colégio militar. 6 anos, 7 anos a levantar cedo, a ouvir o hino, onde quer que fosse. Eu não ando aqui a fazer truques. Eu sei que fica bem nos jornais passar essa coisa e contar uma história. Foi melhor que qualquer licenciatura que eu tirei neste grupo de mídia. Eu aprendi tanto, porque aprendi também que há interesses extremistas em destruir a reputação dos empresários deste país e que é monopolizar a informação dos jornais. E isso tem um nome, mas não é para aqui chamado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Marco Galinha. Dávamos a palavra agora à senhora deputada eleita pelo PAN, a deputada Inês Sousa Real, também para colocar as questões que entender durante os próximos 5 minutos. A deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a Comunicação Social aqui presente e o Sr. Marco Galinha. Sr. Marco Galinha, eu confesso que estava a ouvi-lo, aliás, estava a ouvi-lo também na sua intervenção inicial e gostaria de começar pelas suas palavras, porque disse há pouco que havia muitas formas de ajudar os mídias em Portugal, mas eu confesso que não me parece que uma forma de ajudar os mídias em Portugal seja dilapidando empresas históricas no nosso país. E referiu que investiu 16 milhões de euros na Global Media, penso que estou a ser precisa e que não estou a faltar com a verba que mencionou, mas não referiu o que é que foi feito aos 1.100 milhões de euros que o Estado deu durante a pandemia para ajudar. Foi o 4º grupo, aliás, mais ajudado durante a pandemia e seria importante perceber onde é que foi parar esta verba. Onde é que está este dinheiro que serviu para ajudar e terá certamente a oportunidade a seguir de me responder. Eu gostaria de reafirmar também que o PAN está totalmente solidário com os trabalhadores deste grupo. O que está neste momento a acontecer com a falta de pagamento dos salários, com a falta de pagamento também do valor, neste caso, do subsídio de Natal e até das horas suplementares, é absolutamente inaceitável. E também o ouvimos aqui dizer que o JN era o jornal mais vendido. Como é que um jornal mais vendido depois não dá lucro? É que, de facto, é bastante incoerente. Como é que temos ativos históricos no âmbito da imprensa no nosso país que vendem e, portanto, e que depois não dão lucro. E, portanto, como é que temos património que também foi vendido do ponto de vista histórico e cujo dinheiro também não serviu para o investimento? Porque ouvimos-lo inclusivamente falar no seu percurso, que não posso achar, evidentemente, de dizer que se de facto subiu a pulso na sua vida, só podemos reconhecer isso, e então deveria ter uma visão de investimento que fosse uma visão de investimento que desse lucro para a empresa e não prejuízo. Portanto, há aqui uma incoerência que fica por explicar. Quanto à questão da intervenção da ERC, nós lamentamos que a ERC só agora esteja a intervir e a invocar o artigo 14º para que haja aqui um princípio de transparência, tendo em conta as várias operações que estão em curso, nomeadamente as dúvidas sobre os detentores da World Opportunity Fund, porque existem aqui participações que têm sido qualificadas no âmbito da lei da transparência, falamos de mais de 5% ou mais do capital social e dos direitos de voto deste grupo, e há uma pergunta que lhe tenho que fazer. O Sr. Marco Galinha tem algum tipo de capital na World Opportunity Fund? Tem algum tipo de gestão neste fundo? É que seria importante saber. Já falou noutras empresas, mas pergunto-lhe diretamente se neste fundo em concreto se detém ou não capital ou se tem alguma intervenção neste fundo. E gostaria mesmo que nos respondesse a esta questão. Depois, também, em relação àquilo que têm sido as opções do ponto de vista da estratégia da requalificação das empresas. Nós sabemos que, no caso dos salários dos trabalhadores da TSF, e há 20 anos que não existe nenhum aumento salarial no caso dos trabalhadores da TSF, comprometeu-se com o aumento, pergunto-lhe se arrepende por se ter comprometido com este aumento, que, inclusivamente, foi negociado não na perspectiva do que os trabalhadores tinham pedido, dos 8%, mas ficou num acordo de 4%. Falávamos de não existir há 20 anos este tipo de acordo e, portanto, tendo em conta aquilo que já foi até as comunicações e as intenções de negociação que falou para garantir a paz social da empresa, tendo em conta que ficaram muito aquém daquilo que eram as reivindicações dos trabalhadores e até a própria inflação que ocorreu, entretanto, no nosso país, se arrepende de ter prometido este aumento em prol da paz social. Depois, por outro lado,
Quando o senhor entrou na Global Media, a ERC, na altura, tinha dado autorização para a aquisição da propriedade do DN em 2020, disse que a empresa estava sujeita a obrigações de pluralismo e diversidade e que essas obrigações implicavam o respeito pelos próprios jornalistas e a contratação de novos profissionais. Ora, assistimos agora ao despedimento e, como já aqui foi referido, à contratação de assessorias ou parcerias com outras empresas, nomeadamente e alegadamente com a CNN. Pergunto-lhe se efetivamente é isso que está a acontecer, se sabe ou tem conhecimento que se vislumbra aqui alguma hipótese de acordo com outro grupo para que haja aqui a aquisição em relação à empresa e, nomeadamente, se a reestruturação vai passar por este tipo de parcerias que põe em causa, por um lado, os postos de trabalho e o recurso a outros ativos, nomeadamente outros profissionais, que não honram este compromisso assumido junto da ERC e se sente confortável com uma eventual violação de tais compromissos. Queria também, em terceiro lugar, perguntar-lhe, em relação ao Sr. José Paulo Faf, que esteve fora do negócio dos mídia desde 1999 e regressou passados 20 anos. Refundou o jornal Tal e Qual, enquanto administrador, e, segundo os dados disponíveis da ERC, o mesmo tinha tido um resultado negativo. E o que pergunto é, o que é que, no caso do Sr. Marco Galinha, que papel é que teve na refundação do jornal Tal e Qual, e em particular com a empresa Parem as Máquinas, e mais do que isso, se acha que alguém que teve resultados negativos num jornal de 6 mil leitores tem idoneidade para administrar um grupo como a Global Media? É porque normalmente costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe, mas a equipa que perde promover-se. Há aqui, de facto, alguma coisa que não bate certo nesta opção, tendo em conta que integra aqui o jornal também de notícias, tem uma audiência de mais de 379 mil leitores, ou seja, 63 vezes mais que o Tal e Qual, e estamos a falar claramente de um currículo que não nos parece que tivesse a qualificação para poder, de alguma forma, assumir estas funções. E mesmo só para terminar, Sr. Presidente, em relação à alteração do domínio dos operadores da rádio, que foi autorizada pela ERC, a ERC também já no processo que abriu vai investigar esta questão. Pergunto-lhe se confirma que houve ou não alguma alteração na estrutura da propriedade através da entrada do acionista da Wolf. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Devolvemos a palavra ao ex-presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Média, Marco Galinha. Sra. Deputada, com enorme respeito, obrigado pelas suas perguntas. Eu vi que entrou um pouco tarde, mas olhe que 1.100 milhões de euros nunca houve em lado nenhum em Portugal. Não sei onde é que foi buscar esse número, mas esses 1.100 milhões de euros não existem em lado nenhum. Isso é um número que está com uma margem de erro parecida com algumas das suas observações, acima de 1000 vezes. Eu, como deve imaginar, a empresa foi vendida. Eu compreendo as suas perguntas. Sou a pessoa errada para estar a fazer, Sra. Deputada. Tenho um enorme respeito pelo PAN. As perguntas que está a fazer, eu não sou a pessoa. Eu vendi a empresa. Eu, desde que vendi, não voltei a entrar na Global Media. Há um período de transição que eu apoio ao máximo as equipas para que isto corresse bem. Pelos vistos, não correu. Mas eu esforcei-me para que isto corresse bem. Agora, o plano de reestruturação, a Sra. Deputada disse outra coisa, que eu tenho as sérias dúvidas que isso seja verdade. Que os salários da TSF não subiram, nós subimos 150 dos mais baixos. Portanto, se não subiram os da TSF, é porque não havia salários nos 150 dos mais baixos. E deixe-me dizer outra coisa. Quando eu entrei na Global, 2 meses antes, saiu o salário mais alto, que era à volta de 50 mil euros por mês. Imagino que nesta casa ninguém ganha 50 mil euros por mês. Compensações milionárias, coisas de outro mundo, mas já não fui eu. Porque, de facto, esta casa tinha problemas sérios que se aproveitavam das marcas que têm um enorme valor. E se há muita gente que acha que isto está a afetar, isto está a reputação, mas em termos digitais, e quando a Sra. Deputada diz bem, eu disse que estamos a bater recordes no digital. Não estamos na venda do papel. Eu não queria deixar aqui essa confusão. Nós no digital, o JN de facto, e quando eu digo nós, porque ainda sou acionista minoritário e sinto-me a querer, todos os dias leio aqueles jornais, sinto-me parte deste projeto, que é a liberdade de expressão. Agora, infelizmente, isto não é um mar de rosas. A situação está muito difícil. Os senhores deputados sabem bem. Fez-se uma lei nesta casa para não se poder vender jornais durante a pandemia. E fez-se alguma lei para os ajudar? É a minha pergunta. É uma pergunta que eu gostava que ficasse aqui esclarecida. Não se podiam vender jornais, mas fez-se alguma lei para apoiar? É que eu acho que não. E isto criou uma gestão tão pressionada e a ajuda dos mídia foi tão pequena, Sra. Deputada, que toda a gente fala nisso, que não dá vontade sequer de receber ajuda nunca mais, para o ruído que isso causou. As únicas ajudas possíveis, no meu entendimento, resolvam a razão dos quiosques. Ajudem os mídia em Portugal a criar um mecanismo de assinaturas digitais
para poupar no IRS, não sei. Isto não é só para ajudar a Global, é para ajudar os mídia. Tenho a certeza que vêm outros grupos atrás. Uma coisa aos senhores deputados anteciparem-se e outra coisa é andarmos a correr atrás de prejuízo. E tenho as minhas sérias dúvidas que a Global seja o pior deles. A Global não tem zero dívida bancária. Eu sou um defensor da Global. Eu não desvalorizo as minhas empresas. A Global tem um enorme potencial. Tem, sim, senhor. A Global é as marcas mais respeitadas do mundo da língua portuguesa. São as mais antigas. Tem entrevistas com presidentes de vários países, desde a China, desde o Mussolini, não é exemplo nenhum. Tem cartas, tem coisas incríveis. Aquele espólio faz parte de uma coisa muito para além do que nós aqui nesta sala possamos imaginar. E não se esqueçam que eu deixei o convite para o visitarem. Agora, o que eu posso dizer é que a gestão está indicada pelo fundo. A gestão está indicada. Eu gostava muito de vos ajudar. Zero. Ó, senhora deputada, cuidado com as suas fontes, senhora deputada. Eu sei que fica mal em Portugal ter sucesso. Se eu estivesse nos Estados Unidos, um tipo ali perto da Serra dos Candeeiros, estar a crescer e andar para a frente, eu sei que fica muito mal. Eu sofro muito com isso. Não tenho zero. Nunca tive uma conta offshore. Nunca tive nada disso. Nunca tive dinheiro em lado nenhum. Nunca recebi um euro da Rússia, do Cazaquistão, da Ucrânia. Zero, senhora deputada. Tudo aqui em Portugal, a trabalhar, a lutar, a pagar os meus impostos e com uma enorme honra e orgulho neste país. E nos portugueses também. Muito obrigado, Sr. Marco Galinha. A Sra. Deputada Inês Sousa Real. É só mesmo para retificar, porque efetivamente eu tive um lapso no valor, é 1.100.000 e não 1.000 milhões, portanto, só retificar esse valor. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos concluir esta primeira ronda com a nova intervenção do Grupo Parlamentar requerente desta audição. Devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. 2 minutos para a Sra. Deputada Joana Mortágua. Sr. Administrador Marco Galinha vem contar as histórias ao Parlamento, beneficiando do facto de não estar numa comissão de inquérito. Eu gostaria de lembrá-lo apenas que poderá vir a estar numa comissão de inquérito. Talvez valha a pena lembrar-se disso quando agora responde ou não responde às nossas perguntas. O Sr. Marco Galinha disse que não queria deixar que o espólio ficasse com um fundo internacional, não queria que a Lusa fosse parar a um fundo estrangeiro, mas a verdade é que tudo isto foi parar a um fundo estrangeiro vendido pelo senhor. Portanto, o que eu lhe pergunto é quem é este fundo estrangeiro? Quem é o beneficiário último do fundo estrangeiro? Onde é que isto foi negociado? O dinheiro é brasileiro? Quem é que são os intermediários? Quem são os advogados? Disse surpreendido pela nomeação de José Paulo Faf. Mas foi Marco Galinha que foi buscar José Paulo Faf para o tal e qual. Ainda não se sabe bem com que projeto. Para ganhar dinheiro não foi. Quem é que financiou o tal e qual durante este período em que o tal e qual deu prejuízo? Quem é que se lembrou de ir buscar José Paulo Faf para ir agora dirigir o grupo? Marco Galinha ainda é da Comissão Executiva. Ainda pertence aos órgãos todos da administração do grupo. O que é que tem a dizer com o facto de haver 35 novas contratações, ao mesmo tempo que são despedidos correspondentes de JN, e se põe em causa aquilo que o administrador Marco Galinha diz ser a maior marca e o maior valor do grupo, que é o JN. Enquanto administrador, o que é que disse sobre isso? E, por último, sobre o Grupo Bell. Disse aqui que o espólio saiu da cave para armazéns do melhor que há. De quem é que são esses armazéns e quanto é que o Grupo Bell recebe para ter lá o espólio da Global Media? Disse que Domingos Andrade, que afinal não ficou um hotel, foi para uma casa arrendada para poupar dinheiro ao grupo. De quem era a casa arrendada? A quem é que se pagava essa casa arrendada? Quanto em fornecimento de serviços e em ativos é que passou da Global Media para o Grupo Bell ao longo deste tempo, e dos empréstimos que os sócios fizeram ao grupo, a quanto é que foi remunerado na devolução, se é que ela existiu, de 7 milhões de euros, aqui há 1 ou 2 anos, agora não tenho aqui o número. Estou apenas a recordar as perguntas que fiz no início, ou algumas. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa. Eu sei que tenho estado, provavelmente muitos de nós temos estado a receber a mesma indicação de que há cortes na transmissão em direto. Eu não sei até que ponto, do ponto de vista técnico, é possível melhorar, porque há naturalmente muitas pessoas interessadas em seguir a audição. Então sou o único que não recebi mensagem dos cortes, mas peço aos serviços para verificarem essa situação. Todos nós temos noção da oportunidade e do interesse com que este tema está a ser seguido. Bem, então nós vamos encerrar a primeira ronda. Já perguntarei se haverá a segunda ronda ou não. Devolvo a palavra ao Sr. Marco Galinha para responder a estas questões que o Bloco de Esquerda... Muito obrigado, Sra. Deputada. Ou também para colocar fim à sua intervenção, caso queira fazer uma conclusão desta audição. Muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas perguntas. E quando falou em cortes de emissão, só faltou de perguntar se eu sou responsável. Eu esperei seriamente que as perguntas que fez... Pronto, ok. Sra. Deputada, como deve imaginar, e não se esqueça que eu sei que gosta de ficar bem na televisão, mas foi convidada aqui para visitar o espólio. Foi tudo a cortar os custos, Sra. Deputada. Está enganada com as suas fontes. Se quiser falar comigo sobre algum tema da Global, eu tenho toda a disponibilidade para falar consigo. Agora, eu sei que fica bem, gosta de aparecer nos jornais e estas coisas. Sra. Deputada, eu conheço bem este meio, Sra. Deputada. Comigo não passa, sabe? E a Sra. Deputada também não mete medo com comissão nenhuma de inquérito, sabe? Porque não é a Sra. Deputada que decide. Este país ainda tem maiorias, tem partidos que apreciam o trabalho dos empresários e que levam as coisas em frente. Este partido... pelo que sei, ainda não é dirigido no Bloco de Esquerda. Ao contrário de alguns mídias, Sra. Deputada. E olha que eu sei, alguns deputados que recebiam dinheiro, recebiam transferências bancárias, e eu quis pagar e comecei a ser atacado neste país como nunca. E foi ameaçado até internamente por mails a dizer: Marco, não faça isso. Não pare de pagar essas pessoas, porque se para de pagar, até a sua vida está em risco. Foi isto que me disseram. Não tenho medo, Sra. Deputada. Como deve imaginar, eu não tenho medo de nada. E este país, enquanto houver juízes em Berlim, eu tenho o maior gosto em prestar esclarecimentos, porque eu acredito na justiça portuguesa. Não tenho medo, nem de truques, nem de ameaças. Comigo isso não passa, Sra. Deputada. Foi sempre a poupar, respondendo bem, Sra. Deputada, sempre a poupar ativos que passaram para o Grupo Belo. Sra. Deputada, imagine, por exemplo, que eu sou dono, eu só tinha 40% da empresa, era minoritário. Quem mandavam eram os outros 60%. Então eu agora com 40%, eu quero comprar um ativo. Isto é assim. Isto, quer dizer, na Coreia do Norte é assim que se faz. Mas aqui não. E com acionistas internacionais, que havia suspeições com o angolano. Houve sempre suspeições na Global. E agora, infelizmente, montou-se novamente aqui uma coisa que só está a desvalorizar a Global. Sr. Deputado, o que eu lhe posso garantir foi sempre a poupar. Quem financiou tal e qual? Pergunto-lhe assim, que saberá melhor do que eu. Não me admiro nada que... Sra. Deputada, sinceramente, tudo que é sagrado, se me faz essa pergunta, eu pergunto mais assim. O tal e qual foi uma forma de entrar alguma receita na Global. Eu tenho zero a ver com qualquer tal e qual. Quem financia o tal e qual? O tal e qual foi para entrar uns sessões na Global. E havia uma dívida do passado que foi relembrada à última hora, que eu tenho a certeza que já devia estar prescrita, não tenho a certeza absoluta, e nós conseguimos ir buscar mais 20 mil euros. Agora, eu sei o que passa bem, é o teatro que se monta aqui, porque vamos tentar, estamos à beira das eleições e ganhar mais uns votos. Mas pronto, eu acredito que sim. Agora, da minha parte, conto com a verdade, e, Sra. Deputada, eu não tenho medo, eu andei com o mundo com a camisola da seleção, não tenho medo, Sra. Deputada. Não tenho. O medo ameaça um empresário, o medo é receio. Eu preciso é de esperança. E a esperança aqui é que se resolva o problema dos colaboradores, que devia ser a maior preocupação da Sra. Deputada. Mas eu estou aqui para responder, não é para fazer observações. E peço desculpa por isso. Muito obrigado, Sr. Marco Galinha. Senhoras e senhores deputados, nós chegamos ao fim da primeira ronda. A grelha prevê uma segunda ronda, com 2 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta coletiva, digamos assim, de parte do Sr. Marco Galinha. Pergunto se algum grupo parlamentar... Sr. Deputado Joana Mortágua. Só para dizer que sim. Sim, senhora. Então, vamos continuar. Muito bem, vamos continuar a nossa audição. Cada grupo parlamentar tem 2 minutos para colocar
as questões que entender. A resposta será no fim de todos os grupos parlamentares a intervir e será em conjunto, com o tempo proporcional a cada grupo parlamentar. Começa o grupo parlamentar do PSD, na qualidade do maior grupo parlamentar da oposição. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velejo. Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Marco Galinha os esclarecimentos que nos prestou nesta audição e queria apenas que tentasse responder de uma forma mais clara a uma questão que não ficou bem clara para nós e que lhe colocámos na primeira ronda e que tem a ver com o plano de reestruturação que o GMG pretende implementar. Nomeadamente, se nos pode adiantar quais as medidas que estão previstas e quando vai ser implementado esse plano de reestruturação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velejo. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também 2 minutos, a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltar a cumprimentar o Sr. Marco Galinha. Eu vou ser muito breve, porque na nossa primeira intervenção, e de facto ao longo desta audição, eu creio que ficou uma dúvida por esclarecer. E que vamos sair daqui todos novamente sem saber, que é com quem é que negociou de facto o fundo, que participações conhece nesse fundo e se assegurou ou não a idoneidade do fundo. Acho que é a grande questão desta audição. E depois eu tinha deixado a questão da Lusa, porque acho que também é relevante. E de facto do lado do Estado português pretendíamos que o Estado pudesse de facto vir a assumir uma posição mais significativa na estrutura acionista da Lusa, de forma também a preservar a autonomia desta agência, e sei que deu inclusive declarações nesse sentido, da necessidade e da preocupação de que a Lusa estivesse nas mãos de capitais estrangeiros. E, portanto, a tal operação tinha de facto um propósito estratégico, como já várias vezes foi dito, quer por nós, quer pelo Governo. Mas, como é evidente, e isso também já é público, até o Ministério da Cultura emitiu um comunicado, não podia ser encarada como uma solução para problemas de tesouraria de curto prazo, eventualmente enfrentados por um novo acionista. E, portanto, a minha última questão é muito simples. É ou não verdade que a inviabilidade do negócio põe em causa a situação financeira do grupo e por que razão, de facto, se queria vender a participação na Lusa, algo que também sabemos ser inédito. Muito obrigado, uma vez, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Marco Galinha. 3 questões rápidas. Põe o senhor a hipótese de renegociar a GMG com a World Fund e tentar resolver os problemas dos órgãos de comunicação social que estão em questão? Tem alguma proposta de solução para resolver o problema do despedimento coletivo? Ou seja, logicamente, solução particular, privada, não sei exatamente como poderá fazer. E, por fim, afirmou que fez ou teria feito pagamentos a pessoas ligadas à política e que foi ameaçado se deixasse de fazer esses pagamentos. Pode informar-nos quem são essas pessoas, ou empresas, ou partidos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Além de reforçar as perguntas que já foram feitas relativamente à cara que está por trás do fundo, que tanto se tem falado nesta e noutras audições, queria também reiterar aquela que foi a minha pergunta, que não foi respondida há pouco, relativamente ao incumprimento que existiu das obrigações legais de transparência a que a lei vincula, e também perguntar, já numa nova abordagem, se havia uma expectativa de venda ao Estado, através do Ministério da Cultura, de 45,7% de participação que a Global Media e a Páginas Civilizadas têm da Lusa. Perguntar como é que foi o diálogo com o Sr. Ministro da Cultura relativamente a este tema, que preço se tinha em vista para esta venda, o que fez inviabilizar este acordo e se é verdade que este negócio, a concretizar-se, iria representar um perdão de dívida, uma vez que a Global há vários anos não cumpre com as suas obrigações financeiras como acionista minoritária da Lusa. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não posso deixar de referir o seguinte: a sua intervenção e o facto de não ter respondido às perguntas que lhe foram dirigidas e de ter procurado até apocar quem lhe fez as mesmas perguntas só revelam, de facto, um grande incómodo relativamente a esta matéria. Disse ainda há pouco que estava aqui para prestar os esclarecimentos. Mas a verdade é que se tem recusado a prestar esses esclarecimentos, porque há um conjunto de perguntas que lhe são dirigidas sobre a situação do nosso país. Não estamos a falar de outras geografias do mundo, também podemos falar, se bem entender, mas estamos a falar sobre o nosso país. Estamos a falar sobre 200 trabalhadores que estão na iminência de ser despedidos. Estamos a falar de trabalhadores que não recebem os seus salários. Estamos a falar com uma pessoa que é acionista de um grupo e que tem também responsabilidades, ou não tem, nesse grupo, enquanto acionista desse grupo. E é nesse contexto que estamos-lhe a dirigir essas mesmas perguntas. E quem está a dirigir é a Assembleia da República. Todos nós aqui fomos eleitos. E é a Assembleia da República que lhe está a dirigir essas perguntas. E, portanto, a sua não resposta só posso considerar como uma desconsideração pela Assembleia da República, não posso entender de outra maneira. Aquilo que lhe queria perguntar, aliás, nós já aqui fizemos diversas perguntas, eu creio que são todas elas legítimas, sobre o fundo, de quem é que é a propriedade, que investimentos é que foram tão feitos, que é aquilo que é dito, onde é que isso se traduz no concreto. Perguntas concretas. São perguntas concretas e que não têm tido respostas concretas e que não permitem, de facto, se perceber como é que se chegou até aqui. Não permite perceber como é que se faz e fez referência aos títulos e à importância desses títulos, mas quem são responsáveis pela desvalorização dos títulos são os acionistas do grupo. São eles que estão a ser responsáveis pela situação e pela preocupação que aqui diz ter. E, portanto, estas são questões que são questões, de facto, que são necessárias ter essas respostas. Referiu aqui que o fundo não está a cumprir com as suas obrigações. Que obrigações foram essas que foram assumidas e que não estão a ser cumpridas? É uma pergunta concreta. Não foi respondida sobre essas obrigações, para se perceber, de facto, qual é a estratégia, qual é a perspectiva, qual é que é a perspectiva, de facto, relativamente a este conjunto de órgãos de comunicação social. E mais preocupante que isso, e mais importante que isso, qual é que é a perspectiva dos trabalhadores do Grupo Global Média. Aquilo que nós aqui defendemos, e nós já expressamos a nossa solidariedade, temos intervido no sentido de garantir todos os seus direitos, mas a questão que aqui se coloca é da salvaguarda dos seus postos de trabalho, da garantia, vou terminar, Sr. Presidente. Vou mesmo terminar. Da garantia, de facto, que todos estes trabalhadores têm os seus direitos assegurados e que as suas vidas não está colocada em causa. É este o fundo da intervenção do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, Vice-Presidente desta Comissão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. O Sr. Administrador Marco Galinha disse-me há pouco, conte com a verdade. E eu não conto com nada mais do que isso, do que a verdade. E, portanto, pergunto-lhe com quem é que negociou a entrada do fundo no capital da Global Media, quem é que foram os intermediários, o capital é brasileiro, Luís Bernardo teve alguma intervenção nessa negociação, há ou não participação de Daniel Dantas nesse fundo, e se não, por que razão é que não divulga a origem do fundo? Quem é que participa, quem é que beneficia, com quem é que negociou, porque é que a verdade... O que é que a verdade tem que a torne tão difícil de ser explicitada? O que é que o assusta? O que é que o leva a não querer divulgar ou a não querer explicitar a verdade sobre o fundo que aqui está, quando foi o próprio administrador Marco Galinha que disse que vinha cá falar a verdade? Duas perguntas muito rápidas. Quando nos convida para visitar o espólio, pergunto se ele ainda está a usar armazéns da Turquel, se é lá que ele está, em que condições, se negociou, se está com o seguro e como aliás disse, todos os requisitos, digamos assim, legais em ordem. E a última pergunta. Quando o artigo 14º for acionado e a participação do fundo for suspensa, Marco Galinha volta a ser um dos principais acionistas do grupo com responsabilidades de administração. O que é que vai fazer nessa altura?
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra também a Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Marcalinha, há pouco ficaram algumas questões por responder, nomeadamente no que diz respeito às transmissões. Eu gostaria de reiterar e de lhe perguntar se confirma que existe a existência de uma alteração de domínio dos operadores de rádio, neste caso não autorizada pela ERC, com a entrada da acionista Wolf na propriedade do Grupo Global Media. Como sabemos, isto é um dos ativos do grupo e, portanto, seria importante perceber, porque não podemos falar apenas de espólio patrimonial, porque, para além de todo o património, quer edificado, quer o demais património, inclusivamente ao nível da arte que existia no grupo, é fundamental perceber que as linhas transmissoras são também uma mais-valia em termos estratégicos para este grupo e, portanto, gostaríamos que nos esclarecesse em relação a isto. Ainda em relação aos trabalhadores e aos aumentos que mencionou, falou que tinham existido aumentos no grupo da TSF. Acontece que estes aumentos não foram generalizados, não correspondem também àquilo que foi o acordo na altura feito nas negociações, nomeadamente até mesmo em 23 de junho, com o Sindicato de Jornalistas e também com o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual. Tampouco em termos percentuais, e já agora aproveitaríamos que aqui temos a sua presença para nos dizer qual a percentagem de trabalhadores com os salários mais baixos. Não estamos a falar do nível de direção, porque, como sabemos, se formos fazer a média destes aumentos e se incluirmos aqui os cargos de direção, aí o resultado será completamente diferente do impacto que estes aumentos possam ter tido no grupo em relação aos trabalhadores que efetivamente recebem menos. E se, apesar de já não estar em funções, tem conhecimento se existem ou não condições e está a ser pensada alguma estratégia para que efetivamente estes trabalhadores sejam pagos, tendo em conta já o que está em falta ao nível dos salários, ao nível também dos subsídios de Natal e inclusivamente as horas suplementares, porque temos trabalhadores que neste momento, para além do subsídio de refeição, não estão recebendo qualquer outro valor, estão a pagar para trabalhar e não têm sequer dinheiro para ir trabalhar, já nem falando com aqueles que possam pertencer ao mesmo agregado familiar e que temos uma família inteira a ser afetada por este tipo de falta de pagamentos. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Nós temos agora 14 minutos, portanto, poderá gerir estes até 14 minutos, digamos assim, porque a Sra. Ministra do Trabalho, da Seguridade e Segurança Social, que vai ser ouvida também por esta Comissão sobre este mesmo tema, já está à nossa espera, mas tem até 14 minutos para tentar responder às questões dos diversos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Marco Calinha, na qualidade de ex-presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Media. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelas perguntas que aqui fazem. Se vocês tiverem tempo, eu esclareço tudo. Mas eu estou aqui sozinho. Cada um de vocês manda 5, 10 perguntas e não é fácil. Por acaso, a dizer bem da Sra. Doutora Deputada Joana Mortágua, fez um trabalho que eu aprecio. Mas se me derem tempo, eu dou aqui uma enorme ajuda, Sra. Deputada. Mas não é com teorias de Troquel. Se quiser ir comigo um dia a Troquel ver o espólio, vai gostar. As condições são das melhores que há. A renda deve estar em 1.000 euros, 1.500. Se calhar aqui em Lisboa estava por 5.000. Tudo a poupar, Sra. Deputada. Só assim se fez aquele excelente resultado da Global Media e chegámos a EBITDA positivo, Sra. Deputada. Eu sei que isso para muita gente não interessa. O importante aqui é mandar abaixo um empresário na sua perspectiva, percebo eu. Mas, agora, ajudar a Lusa é ajudar Portugal. O tema da Lusa, havia de facto aqui um mecanismo, de ajudar todos os mídias em Portugal. E havia contratos trocados em mails, reuniões marcadas com as pessoas mais importantes deste país que representam o Estado, técnicos, de carreira, bem formados, também é verdade que senti isso. Estava tudo combinado e tudo fechado e de um momento para o outro caiu. E isto ia ajudar. Eu percebi que, Sr. Ministro, que isto era um mecanismo para ajudar todos os mídias. Mas eu estou habituado à gestão empresarial, não é gestão política. Se estava tudo fechado, porquê é que se cancelou? Estavam de acordos. Eu vi uma assinatura digital de secretários de Estado ou de ministro, agora não me recordo exatamente. Estava tudo fechado, porquê é que se cancelou? Mas isto não é um país. Claro que isso pôs em causa vários problemas logo a seguir. Porque estes fundos investem, que eu volto a repetir, eu não conheço ninguém deste fundo. Se é um fundo, imagino, com 100 mil subscritores, como é que tem mais de 30 mil milhões, ao segundo que apurei, contas auditadas na Deloitte, que estão no site do banco, da UCAP, ou LUCAP, como é que são? Estão lá as auditorias, podem pesquisar. Eu lidei com os representantes do fundo. E é sempre assim, desculpe. Quem são? Um escritório de advogados, segundo o meu escritório, neste caso, foi o Dr. José Leitão, da MDVE, é o segundo maior escritório de Macau, foi os representantes do fundo. Eu
posso partilhar. Estão trocados mais de 600 ou 700 mails. Do meu lado foi sempre transparência total. Fala-se muito de Luís Bernardo. O Luís Bernardo é consultor estratégico de vários grupos de mídia. Se ele teve a representar o fundo, nunca. Se ele é consultor do fundo ou não, perguntem-lhe a ele. Agora perguntam-me a mim aqui as coisas Eu já ouvi citar 10 nomes diferentes que estavam por trás do fundo. Eu podia citá-los aqui. Desde presidentes de países, várias geografias. Bom, eu acho que não interessa estar a citar aqui. Agora, de facto, quem trabalha com fundos, eu já trabalhei no passado, os fundos grandes têm os seus representantes, advogados, procuradores. Eu fiquei surpreso, foi no sentido, não é desvalorizar o trabalho do Zé Paulo, foi como é que eles entregaram tanto poder a ele. Sim, fiquei surpreso, não surpreendido, porque estamos a falar de um grande investimento. Agora, o que eu vi na Global, de facto, houve aqui um incumprimento do fundo, e esse incumprimento do fundo gerou tudo isto que nós aqui temos. Qual é o incumprimento? Não transferiu dinheiro. Isso tem que perguntar ao fundo, ou aos representantes do fundo, porque é que não transferiram o dinheiro. Estava tudo assinado, tudo os compromissos. Eu deixei esta empresa numa enorme condição de investimento e haviam potenciais interessados em investir no projeto da língua portuguesa. Estas marcas têm um valor incalculável. Isso é pura das verdades. E a senhora deputada disse-me qualquer coisa da verdade que me está a faltar e eu gostava de esclarecer. É tanta coisa. A doutora era outra coisa da verdade. Ó, senhora deputada, como é que acha que eu sei? Eu sei que a senhora deputada pensa outras coisas sobre mim. Mas, ó, senhora deputada, não sei mesmo. Eu faço o meu melhor, percebe? Ó, senhora deputada, não sei mesmo. Estou a ser o mais sincero possível, não sei. Não sei. Quero que eu jure por alguém, não sei mesmo, senhora deputada. E digo-lhe isto, e posso ter desentendimentos com a senhora deputada, mas tenho um enorme respeito pelo seu trabalho. E ainda bem que existe a senhora deputada. Porque muitas das vezes faz encontrar certos esclarecimentos. Agora, está-me a bater e eu estou-me a sentir, preocupado, não é? Porque sei que muitos casos têm toda a razão e agora não lhe sinto razão. E se me conhecesse melhor, estava completamente esclarecida sobre estes temas. E eu estou disponível para falar consigo quando entender. Esta empresa estava, de facto, em condições de investimento. Esta empresa, que é fácil, não é. Não é fácil. Dificuldades, muitas. É inacreditável. Aquilo é um mar de dificuldades que nunca mais acabam. Por exemplo, eu gostava mesmo de responder a tudo o que perguntaram. A senhora deputada confundiu o World Opportunity Fund. Esse senhor Dantas, eu só ouvi falar dele há 2 dias atrás. Alguém me perguntou um senhor Dantas. Eu vi se é que este senhor tinha a ver com Dantas, qualquer coisa. O senhor Dantas, de uma notícia. Acho que foi a senhora deputada que perguntou. Eu nunca ouvi falar nesse Dantas. Só há um dia que fartei-me de rir. Porque vi uma notícia, um advogado, um reputado advogado em Portugal, montou aqui um enredo. A mim só me deu vontade de rir, senhora deputada. Mas eu tenho um enorme respeito por esse senhor advogado. Mas só me deu vontade de rir. Ou então eu estou a ser enganado, de facto, aquele Dantas. Mas eu depois fui ler quem era o Dantas na Wikipedia. E ele tem uma coisa chamada Opportunity Terras. Opportunity Terras. Como Marco Galinha andou a fazer cambalais com o Lula, com o Sócrates e com a Janja e com essa gente toda, é aquilo que soa bem. Agora também lhe digo, tive de facto com o Presidente Lula. E falei. Ó, senhora deputada, mas porquê é que diz isso? Ó, senhor deputado, está nas notícias, não é verdade? A senhora deputada é que frisou que isto não é uma comissão de inquérito. Sim. E, portanto, não vamos poder interpelar diretamente o Marco Galinha. Muito obrigado, Sr. Nós ainda vamos tomar um café, Sra. Deputada. Sra. Deputada, mas tenho um enorme respeito pelo seu trabalho e gostava mesmo de responder a isto tudo. Dos consultores, foi para ajudar a Global Media a poupar dinheiro, mas também há aqui outros partidos. Eu estou a focar mais até nas suas perguntas. Vai agir contra o fundo? Claro que sim, eu tenho que agir com quem assinou documentos e contratos comigo. Como é que o fundo investiu 10 milhões de euros? Tenho que perguntar ao José Paulo Fafo. Porque eu, de facto, saí do controle da Global Media. Deixa-me ver se ajuda aqui mais alguma pergunta. Temos tempo ainda. Qual é o anunciado? Estas coisas eu não sei. O papel da Lusa no fundo. O papel da Lusa, de fundo, foi sempre salvaguardado. A Lusa era suposto sair antes. Mas neste país houve pessoas que não fizeram férias para resolver o tema da Lusa. Houve pessoas que não fizeram férias. Mas sabem como é a política. Está sempre a arrebentar novas coisas e o governo lá se foi distraindo. E quando se foi a dar por ela, acabou como acabou. Um mecanismo muito importante para o país perdeu-se. Não era para ajudar a Global, era para ajudar todos os mídias. E digo, a Global não precisava de vender a Lusa, mas
estava no plano de investimento também do fundo receber o dinheiro da Lusa. Percebo eu, porque isto, de facto, os representantes disseram-me que estavam à espera de tudo e que o fundo mete dinheiro para reestruturações, aquisições, mas não mete dinheiro para salários. Também me disseram isso eles. Podiam pôr dinheiro para reestruturações. E a Lusa, aquele dinheiro era preciso para fazer face ao gap de necessidades de capital. Isto é o que eu percebo. Mas eu volto aqui a repetir, eu não entrei na Global desde que vendi. Não voltei a entrar. Estou disposto, sim senhor, a voltar, a ajudar com uma equipa, mas tem que ouvir o fundo. O fundo recebeu cartas minhas, o fundo está a ser, ou vai ser, ou está neste momento a ser acionado os mecanismos para proteger aquilo que foi assinado. Agora, a grande preocupação é aqui a Global. O sistema público de apoio à comunicação social é extremamente importante. E não estamos aqui a falar, como disse muito bem a senhora deputada, não sei o seu nome, Patrícia, e disse muito bem, era a pior coisa era viver num país onde o Estado controla a informação. Mas há formas de ajudar. Há várias formas de ajudar. Seja desconto de assinaturas no IRS, esta distribuição em Miranda do Corvo, Vila Real de Santo António, que sempre que se vai lá tem um prejuízo enorme e que estamos a deixar de entregar jornais em Portugal e as pessoas querem comprar jornais, mas tornou-se extremamente um prejuízo enorme. E já agora, ressalvar aqui uma coisa sobre a VASP. A VASP saiu da Global exatamente ao mesmo preço que saiu da empresa. A empresa também vendeu a VASP. Foi exatamente tudo ao mesmo preço. A transparência sempre reinou e a verdade nas operações da Global. Agora, eu tenho à volta de 80 empresas, eu não ando a gerir ao pormenor. Eu escolho as minhas pessoas de confiança e colaboro naquilo que posso. O que é que eu posso ajudar aqui mais? É muito desagradável este incumprimento e, de facto, gerou todo este processo aqui. É muito desagradável. Agora, o que eu vos posso dizer é eu estou disponível para prestar e fazer parte de uma solução que eu acho que é isso que interessa às pessoas que estão em casa, aos trabalhadores, não são só jornalistas, aos trabalhadores, a todos aqueles que têm valores por receber. Estou disponível para fazer parte de uma solução. Mas, como deve imaginar, essas soluções não se fazem sem o ok do acionista maioritário. Pelo menos é assim que eu conheço. E temos apresentado, tentamos apresentar para sair desta situação que nos aflige a todos nós. É uma situação desagradável. Pronto, eu desejo as maiores felicidades. Quero-vos agradecer também a oportunidade que deram de esclarecer. Não levem, não é fácil estar aqui a ouvir 10, 20 perguntas por pessoa e depois acharem que é má vontade. Eu fiz o melhor e aquilo que sei e que estou disponível, se algum precisar de algum esclarecimento pessoal ou alguma dúvida que tenham sobre mim próprio, as empresas, a Global, eu estou disponível para falar com vocês e acho que só assim nós conseguimos levar a nossa missão em frente. Muito obrigado e foi um enorme prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. É uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Era uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, visto que ainda há tempo e tem a ver apenas com uma precisão, pedir uma precisão daquilo que foi dito, não é nenhuma pergunta nova, porque o administrador Marco Galinha disse que tinham sido acionados mecanismos para proteger o que foi assinado. Só queria perguntar que mecanismos são estes que foram acionados presumo eu, pelos restantes acionistas. Uma precisão em relação à petição. Senhora Deputada, nós temos uma equipa jurídica extremamente competente. Trabalhamos com as pessoas mais competentes. Eu não sei no momento, mas sei que eles estão a atuar. Eles ficaram a esperar respostas do outro lado. Houve cartas e tenho a certeza que estão acionados todos os mecanismos ao abrigo do que foi assinado para encontrar uma solução o mais célere possível. É o que eu lhe posso dizer, é isso. Não sei tecnicamente, eu não tenho formação em Direito, mas posso mantê-la informada assim que possível. Obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, chegamos ao final desta primeira audição. Eu quero agradecer ao Marco Galinha a sua presença. Quero, aliás, também agradecer a forma como respondeu, na medida do possível, às questões que foram colocadas. E acho que também houve não respostas, também ficou claro as razões porque é que não deu as respostas. Portanto, não sinto que tenhamos perdido o nosso tempo, pelo contrário, ganhamos tempo.
Quero dizer ao Marco Galinha que, na minha qualidade de Presidente desta Comissão, tenho todo o gosto em aceitar o seu convite. Enfim, nós temos uma agenda muito difícil agora, mas haveremos de encontrar solução para isso e estenderei, na altura em que concordarmos, a visita ao arquivo, que é de todo um tema importante, estenderei esse convite a todos os grupos parlamentares da Comissão de Cultura. Senhores e Senhores Deputados, nós terminamos esta audição e vamos retomar os nossos trabalhos na sala 1, com a audição à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, dentro de minutos. Muito obrigado a todos. Marco Galinha, muito mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.